Boa noite, galerinha do YouTube! Boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves na área. É isso. Mais uma quinta-feira abençoada aí para compartilhar com vocês histórias, testemunho. E é isso aí, vamos evangelizar que não pode parar. Já sigam a gente nas redes sociais, @podcast Gente de Fé. No TikTok, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube toda quinta-feira às 20 horas, @podcast Gente de Fé. A gente tem aprendido bastante, né? Quinta-feira passada com o Vini, que foi bem legal também, né? Com a Alessandro no Kadosh, a gente tem trazido uma galera aí bem bacana, que a gente tem conhecido histórias muito legais, muito, que a gente sai daqui, fica conversando, né? Fala, meu, que legal. A gente leva pra gente também, né? É uma oportunidade que a gente não teria, né? Não teria se a gente não tivesse junto com você nesse podcast, não conheceríamos essas pessoas. E o legal é que um vai indicando o outro, né? Vai direcionando, até a gente chegar no Moisés Rocha, né? Tamo ali, quase, tamo ali. Ajuda aí, manda pra ele. Sabe aquela história de que, tipo, você sempre tá a 3 mãos de qualquer pessoa do mundo, né? O do Moisés a gente já tá uma. Ajuda aí. Né? Frei Gilson, Moisés, a gente tá tentando, estamos tentando. A brincadeiras à parte, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe? Não custa sonhar, né? Quem sabe um dia. Moisés, olha nós, Moisés. Quem sabe um dia. Hashtag olha nós, Moisés. Né? Mas já trouxemos o irmão Trovão. Sim. Né? Que é muito difícil, né? Trouxemos ele. Esse mês ele tava por aqui e ele queria muito vir, mas daí teve um outro compromisso para domingo, então quase dobramos, né? Quase tivemos 2 vezes o irmão Trovão aqui. Né? Então, porque ele tem que vir contar o testemunho dele, a história dele. Porque quando ele veio das Sagradas Escrituras, meu Deus. Foi muito bom. A gente ficou impactado aqui, teve perguntas, e foi muito legal. Então a gente quer trazer ele de novo e ele quer voltar. Isso que nos deixa mais feliz ainda, né? Né? Agradecer vocês aí. Nos sigam, nos ajude a divulgar mais. Estamos quase em 2.500 seguidores, acho. Ou passamos, uma coisa assim. 2.500. Quase 3.000 pro Raul dançar. Quase. 3.000. Eu vou proteger o Raul nessa. Eu vou proteger o Raul nessa. Eu sabia que vinha. Porque, assim, nunca a justiça nunca é feita 100%. Porque nunca. Com 1.000 seguidores, Raul, eu dancei. Você não dançou, você fez feiura, é diferente. Com 2.000, a Júlia prometeu dançar. Não dançou. Quem prometeu foi você em meu nome. Não dançou e ainda falou assim: vou cortar a música, senão derruba a gente do YouTube. Mas meteu um migué. Raul, não foi você que me falou isso? Meteu um migué. Foi você que me falou isso, Raul. Então, eu vou tirar o Raul. O Raul não precisa dançar com 3.000. Só a Júlia. Somente a Júlia. Não adianta você prometendo meu nome. Não adianta. Somente a Júlia. É bom. Vamos ver. Mas gratidão aí, nos ajudem a divulgar, que nosso sonho é alcançar bastante pessoas. A gente tem visto que os nossos vídeos que a gente posta no Instagram, organicamente, tem bastante visualização. O do TikTok não para de subir. É muito bom. O TikTok nos surpreende. Principalmente os videozinhos que a gente menos fala, nossa, isso aí vai ser ruim. Daí fala, negócio com 5.000 visualização. Então você é assim. Já passou já, cara. É assim, não passou, porque é coisas boas. Meu Deus. Então, mas nos ajude. Né? No YouTube a gente tá tentando ainda dar uma engajada, a gente tá subindo aos pouquinhos. No YouTube é meio dificinho. Né? Mas nos ajudem também, espalhem aí pra galera, beleza? É isso. Então, hoje Corpus Christi, né? Corpus Christi, teve tapete, teve nesse missa. Nesse tempo frio. Né? Tapete, missa, tudo mais aí. Então, que a gente possa, esse dia tão especial, né? Aproveita o feriado aí, mas com bastante zelo, cuidado. Né? Um feriadão prolongado aí. Nós já vivemos, então, a nossa parte junto à igreja. Agora é descansar. Aproveitar o final de semana aí pra gente descansar. Que Deus abençoe seu final de semana. Hoje temos uma pessoa especial aqui com a gente. Yes, com uma como eu falo, com um talento especial. Talento especial. Isso aí. Mulher. Né? Eu sou Team Womans. Né? Porque é difícil a gente conseguir trazer mulher aqui, né? É difícil a gente conseguir trazer uma mulher artista cristã e tudo mais. Top, hein? Top. Tô achando só o top. Combo. É o combo, né? Então eu conheci ela através do trabalho dela, né? Então hoje nós temos aqui a Michele, gratidão por estar aqui com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Pra gente estar aí falando um pouquinho da sua vida, da sua arte. E bora lá, né? Bora compartilhar pra gente estar conhecendo, né? Eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha vida, né? Mas de como começou essa história da pintura e tudo, né? Porque... Desde o começo da sua vidinha toda, a gente quer saber tudo. Eu quero saber. Eu nasci em tal lugar. Assim, eu quero saber, entendeu? Então vamos lá, vou contar pra você tudo, se você quer saber. Se começou na igreja, se não começou, né? Porque assim,
às vezes aqui as pessoas pensam que os testemunhos, principalmente quem vem ser entrevistado, bate-papo, né, entrevista, né? Principalmente quem vem e fala, não, mas eu não tenho um testemunho impactante, Tocante, tipo assim, né? porque tem testemunho aqui que as pessoas contam, que é impactante, que até a gente fica assim, ó, meu Deus, né? Sai daqui impactado. E tem testemunho que não é tão impactante que a gente sai daqui e fala, meu Deus. Então, Nossa, né? quando eu recebi o convite, eu fiquei nessas, assim, então eu falei, nossa, mas será que eu tenho pra contar? Porque eu vejo os episódios, né? A gente sabe que tem uns testemunhos, assim, que Surreais, é né? tocante, né? É Uhum. muito surreal, tem umas histórias muito incríveis, assim. Mas eu falei, vamos lá, né? Eu mostro meu trabalho, tem gente que não me conhece, muita gente da cidade já me conhece, mas ainda a gente sempre tem que... E eu também gosto porque eu vejo uma forma de evangelizar, né? As pinturas, as peças, como eu faço estudo das peças e tudo, né? Da história dos santos, eu gosto muito. Então, eu acho que também é uma forma de evangelizar, né? Essa Não é parte só de o pintura. fazer, Não né? é só o fazer, eu gosto Foi o que eu falei pra também. você, né? Falei, mas será? Mas eu acredito que por trás disso tem muito mais. Sim, tem. Não é simplesmente, né? Eu pegar um pincel e sair, né? Porque eu sou uma lástima pra isso. É tanto que nem eu faço só imagem católica, né? Então, assim, eu foquei mesmo nesse, aproveitando que eu já sou católica e foquei, né? Sim. Tanto que às vezes alguém me procura peças de outras, ou mesmo decorativa. Decorativa eu já fiz, mas também não faço mais. Eu preferi ficar só nesse nicho que é pra dedicar mesmo, sabe? Pra fazer bem feitinho, pra não me perder, né? Mas a gente tá nessa aí agora, vamos voltar. Vamos desde o começo, vamos lá. Nasceu, onde mora, como que foi? Eu sou nascida aqui em Ribeirão mesmo, criada em Ribeirão. Fui batizada bem novinha mesmo, com 1 mês e pouquinho já fui batizada. Meus pais já eram católicos, não católicos, né? Católico de BGE, a gente fala, né? Isso, de BGE. Mas mesmo assim, fui batizada bem novinha. Depois fiz primeira comunhão na idade habitual. Fiz lá na igreja São Francisco, no São Francisco mesmo, que nós morávamos lá, com o padre José Rachelli. Fiz crisma também, tudo na época, vamos dizer, devida, né? Idade, mas não era aquela frequentadora, não. Fiz na idade e tal. E depois, no período de jovem, aí sumi, né? A gente some, né, da igreja. Eu ia uma época, quando o padre Marcelo Rossi estourou. Aí a gente, não sei se você é dessa época, mas tinha muita excursão em Ribeirão. Tinha muita, porque o padre Marcelo Rossi foi um boom, né? Foi, então. Nessa época eu ia lá bastante. Porque a gente ia no santuário, do santuário ficou pequeno, foi pra outro, agora nem sei, faz muito tempo que eu não vou, deve ser enorme o negócio, né? Deve ser. Mas aí tinha muita excursão. Sim, tinha muita, e aí nessa época eu ainda ia um pouco. Mas assim, no geral, eu fugi mesmo, sabe? Não frequentava, não. Eu vou ter que contar 2 histórias para que se encaixe 2 histórias ali juntas. Ali. Vou até me arrumar. Sem ajeito. É que o pé dela não alcança no chão, dela tem que dobrar a perna. Meu Deus, cara. Não é verdade, Raul? Meu Deus. Então, e aí nessa fase jovem, assim, eu dei aquela sumida, né? Aí, depois de um tempo, a gente mudou ali pro comecinho da Santa Clara, e a minha mãe participava lá no Pilar. Minha mãe era ministra lá no Pilar e tudo na época do Padre Everton. Nossa, não faz muito tempo. 2017, 2018, né? 17, por aí. Então, em 2017, mais ou menos, ela era ministra lá da Eucaristia, tudo servia e gostava. Então, nisso a Helena já tinha nascido. Então, eu ia assim, quando tinha algum... Helena é sua filhinha, né? Helena, minha filha, né? Hoje ela tem 10 aninhos. 10 então, anos. na época, quando ela era novinha, aí tinha festinha do Dia das Crianças, as coisas a gente ia, mas eu não participava também. Era bem distante, né? Então foi assim, foi essa... não teve grandes coisas, mas era assim, mais isoladão. Você cresceu na católica, foi batizada, catequese, crisma. Mas assim, não tinha vivência. Não tinha vivência de igreja. Não tinha vivência cristã mesmo, assim, né? Como diz, a gente acredita, mas também não faz nada pra né, intensificar a fé. Batizar a gente faz, porque assim... Sou católico. Isso. Então tenho que batizar, tenho que ir na Eucaristia, tenho que crismar, mas não frequento. Você faz tudo, mas se te pergunta, eu falo, sou católico. Sou católico. Você é católico? Você pratica? Não, mas sou. Não, mas sou. Era mais ou menos assim. E aí, nesse meio tempo que minha mãe servia e tudo, eu sempre trabalhei, né, antes disso, eu trabalhava com escrita fiscal, contas a pagar e receber, eu sempre trabalhei fora. Eu só deixei de trabalhar fora quando a Helena nasceu, que aí eu optei por ficar em casa, né, para dedicar mesmo a família. Eu sou, assim, minha família para mim é tudo, né, e a
a infância, eu acho que é o período dos mais importantes, assim, acho que tem quem consegue, né, quem pode fazer isso, nem todo mundo consegue, né, e acho que cada um é de cada um, de cada família, mas como eu conseguia fazer, então eu prefiro cuidar dela assim, sabe, bem de pertinho mesmo, eu acho muito importante. Você abdicou do trabalho para viver, para cuidar da minha família, que para mim você pode ver, em todo lugar que a gente vê, a gente tá sempre junto, tá? Em todo lugar a gente tá junto. Estão aqui, a família dela está com ela. Estão aqui também. Então é isso. Aí, só quando ela nasceu que eu deixei de trabalhar fora, né? E eu também esqueci de comentar que desde a infância eu sempre mexi com artesanato, sempre. Porque a minha mãe era muito manual também. Ela fazia crochê, fazia tricô, fazia não sei o quê. Então a gente cria, né, esses hábitos. Minha mãe e minha filha. Minha sua filha também faz. Fez 13 agora, né? Com 12 anos. Minha mãe ensinou ela a fazer tricô e crochê, eu não sei agora. Com 2 agulhas, tricô, uma crochê. Então é uma, crochê. Daí ela pegou e começou a fazer. Só que ela fica brava. Perde a paciência. Daí desmancha, e não sei o quê. E conta os pontos, não entendo nada. Se daqui a pouco sai um tapete, sai alguma coisa. E é gostoso, acho que desenvolve muito da gente. Acho que dá um equilíbrio, assim. Então, mas eu sempre tive ligada. Às vezes eu pego e taca, né? Vamos parar de fazer e depois você volta, mas mas eu... Então, mas sempre tive, assim, envolvida com isso, assim, com artes manuais. Você fazia assim. ali com a sua mãe também? Isso, um crochê, uma pintura, um bordado, sempre fui manual, assim, só que era um hobby, né? Fazia de vez em quando, nunca foi um trabalho, nunca foi para vender mesmo, assim. Aí, só depois que a Helena nasceu, aí eu deixei e comecei a dedicar mais a essas coisinhas, assim, coisas de casa mesmo. E seu marido, você conheceu ele na igreja, fora? Não, meu marido eu conheci num dos trabalhos, quando eu trabalhava, na época que eu trabalhava em contas a pagar e receber, aí nós trabalhamos na mesma empresa, numa época, e aí foi ali que a gente se conheceu. Top. Né? E semana passada, a gente fez 13 anos de casado. Caramba, então já tem um tempinho aí. Já tem uma vida. Mas pra mim, é que nem eu falo, né? Esses dias uma amiga nossa casou e ela sempre falava assim: o que você acha de casar? Eu falei, pra mim é maravilhoso, é perfeito, faria de novo. E te recomendo. Ela falou, nossa, é só você que fala isso, mas é bom, gente. Eu acho que a gente tem que saber lidar com as coisas, né? Saber lidar. Conviver é uma caixinha de surpresas. Porque conviver não só no casamento, né? Conviver com um amigo, conviver no dia a dia não é fácil. O dia a dia, é que nem família, né? Mãe, com o pai. Exato. Não é fácil. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá, né? Mas eu acho que assim... Pai, irmãos, né? Você tem que saber lidar. Tem que saber compreender o outro, né? Eu acho que quando o padre fala ali que um tem que ser para o outro, né? O homem ser para a mulher ser para o homem, assim... não de submissão, mas de cuidar, de zelo, sabe? Eu acho que é entender isso. Sempre quando a pessoa entende isso, as coisas fluem. Vai ser fácil? Não vai. Não. Mas a vida com Jesus já não é fácil? Imagina, né? Então, assim, né? Se você levar Jesus para o seu casamento, as coisas, talvez facilite muito. Talvez não, vai facilitar muito. Vai facilitar muito. Muita coisa abre, né? Aos olhos, assim, enquanto a gente põe Deus mesmo na frente, assim, põe Deus dentro do lar. O ser humano vai estar bipolar. Tem dia que você acorda feliz, tem dia que não, e é isso. Então, e aí foi isso. Aí a gente tinha uma vida comum, né? Ele trabalhava fora sempre e eu em casa cuidando da família, mas que mudança, da casa. Né? Porque conta receber e pagar não é um negócio muito... Não, você vê. Não é qualquer um que trabalha, não. Toda empresa tem, porque é muito número, né? Você não pode errar nada. Contas a pagar, receber e emissão de nota. Também trabalhei muitos anos. Errar. Eu tenho uma amiga minha que trabalha com isso, tem os inventários, coisas assim, meu Deus do céu. É de deixar os cabelos em pé, mas é gostoso, eu gostava bastante. Meu Deus. Mas como diz, né, cada um com o seu dom, né, o que você faz eu não faço nem pensar, e assim vai, né. E vai se completando, né, mas que mudança, né. Mudança, bastante, totalmente diferente, né. Ela nasceu. Então, ela nasceu, eu deixei de trabalhar fora, e nós continuamos aí na vida. Aí, o diferencial foi a partir de 2018. Em 2018, lá para março, mais ou menos, foi quando a vida sacudiu. Em 2018, mais ou menos em março, a minha mãe fazendo uns exames, ela descobriu que tinha um câncer. Nossa. Às vezes ela passava mal algumas coisas e num exame descobriu que ela tinha um câncer, que já era avançado e bastante agressivo. Então a vida virou de cabeça para baixo, né? E a Helena tinha 3 aninhos nessa época. Eu sou filha única. Nossa. Então era eu, meu pai, meu marido e a Helena correndo atrás das coisas, né? E aí é aquele choque, né? Porque não é uma coisa que a gente... Você não espera, você não imagina. É uma doença que a gente não controla ainda, né? Não tem, né?
Depende do estágio, você Isso. não tem ainda. Ó, faz tratamento que é 100% eficaz. Tem coisa que não... E é um choque, né? É um choque você ouvir. Já tem doença, é muito impactante, né? E aí a vida virou. Mas assim, virou, mas no dia seguinte a gente estava correndo atrás de tratamento e onde atende, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Ela levou um tempo para entender e para aceitar também, porque tanto que no começo ela não queria falar muito sobre isso com as pessoas. Mas a gente sabe que a gente precisa uns dos outros, né? A gente precisa. E nesse período foi a época que eu vou dizer que eu mais conheci os amigos, sabe? Tem gente, até hoje que eu falo, tem gente que eu nunca vi, eu não conheço pessoalmente, mas nos ajudou imensamente, sabe? Gente de longe, que se propunha ou a mandar um medicamento, ou ajudar a comprar alguma coisa, ou mesmo que fosse para ouvir, porque eu também trocava experiências com outras famílias que tinham o mesmo problema. E é importante, é muito importante a rede, né? E com isso, tudo mudou, né? Tudo mudou, foi Você já deixou eles trabalhar por conta da Helena, mas daí não é só por causa da Helena mais, né? Já não era mais. E aí, nessa época, eu também falei, nossa, interessante, né? Eu deixei o trabalho e agora, mesmo que eu não tivesse deixado naquela época, provavelmente agora eu ia ter que deixar. Porque era só eu, né? A gente precisa uns dos outros, né? E aí, né, nessa época, ficou tudo muito bagunçado. Ficou muito bagunçado. Correndo atrás de exames e tudo. O diagnóstico, assim, exato, ele demorou um pouco a sair, porque era pelo SUS, então tem uma demora. O tratamento nem se fale, demorou muito mais para ele desenrolar, demorou bastante. Eu tive que entrar com ação judicial para eu conseguir o tratamento dela, porque senão não ia sair. Eu acho que não ia sair, mas assim, conseguimos, né? Não foi nos trancos ali, mas foi saindo. Aí, quando ela aceitou um pouco mais, como ela participava lá no Pilar, as amigas dela lá para outubro, mais ou menos um grupinho de amigas, sugeriram fazer um terço na casa dela, e aí ela aceitou. Aí ela me avisou, tal, vamos lá um terço lá em casa? Eu falei, vamos, claro. E você não participava da igreja? Não participava daquele jeito lá que eu te falei, né? Mas não de ir na missa do domingo, não ia, de jeito nenhum. Aí eu peguei, fomos pra lá, né, fizemos lá, né, os chazinhos lá, umas coisas para receber o pessoal, eram meia dúzia de pessoas. E nesse grupo tinha uma moça que ela tinha sido curada há pouco tempo, de um câncer também, ela fez tratamento, tudo, é que dela pegou bem no comecinho e tal, graças a Deus ela conseguiu. Então ela também foi bom, porque aí estimula, né, quem tá... Ela fala, passei por isso, né? Conta, troca experiências, ali é importante também para dar força pro outro, né? E esse foi o grande dia, assim, apesar de ser um período horrível, né, foi o grande dia, porque uma das senhoras levou 2 imagens desse tamanho, de Jesus e de Maria, para o terço. Aí colocou lá na mesa da sala, nós fizemos lá o terço, oração, e eu olhei aquelas imagens, sabe quando você fica assim, admirado? Eram muito bonitas as imagens. Era coração de Jesus e de Maria. E era lindo. E eu tirei foto, filmei um pedacinho ali e tal. E eu fiquei, né? Sabe, quando toca. Aí, fui pra casa. E acho que eu falei tanto na orelha do meu marido. Mostrei foto, mostrei vídeo. E olha, as peças eram muito bonitas. E eu achei tão lindo. Ele já tava vendo a peça ali na frente dele. E aí ele falou assim pra mim. Eu falei assim pra ele, imagina, né, trabalhar com uma peça assim, tal. Como será que é? Será que vende? Será que não vende? E eu tava cheia de ideias na cabeça, mas elas estavam presas ali. Aí ele falou assim pra mim, e por que você não compra as peças brancas? Compra as peças. Aí eu ri assim, né? Eu falei assim pra ele, mas eu vou comprar, e aí, quem vai pintar? Ele falou, você? Aí eu, sabe quando parece que ativou, né? Deu aquela... Né, mesmo eu. Aí eu ri, falei, imagina que eu vou conseguir pintar daquele jeito, né? Não vou. Mas fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu falo, né, que é o poder do incentivo, né? Você incentivar o outro é muito importante. Você ter quem te leva, quem te... Isso. Que se ele tivesse lá, não, tira isso da cabeça. Você tá doida, só né? uma peça bonita só, ela deve ter comprado em algum ela tirou lugar. isso? Alguém faz, compra. Alguém faz, vamos comprar pronto, isso, né? Não, mas ele falou, não, você... E foi isso, né? Mas quem vai pintar? Você vai pintar. Aí ele já confiou, assim, né, de cara. E aí eu fiquei aquilo, mas não deu, acho que 2 semanas eu já tinha achado um fornecedor de imagens.
e comprei pouquinhas peças, comprei material e comecei a me aventurar a pintar. Então foi assim que eu comecei a pintar. E aí me ajudou muito a pintura, né, nesse processo, porque ela me tirava, sabe, que o manual, ele me ajuda muito, né, você tem mexer que com as se mãos. desligar do Isso. mundo, porque você tem que focar naquilo ali, É. né, naqueles detalhes, Isso. na cor, tudo. E mesmo assim, a correria toda com a sua mãe, você tinha que ter uma fuga, né? Tinha que ter uma fuga, exato, funcionou a princípio com uma fuga, né, e ajudou muito, né, ajuda até hoje, na verdade, assim, mas a princípio foi isso, e aí eu usei isso porque assim, né, é duro, você tem um diagnóstico horrível, eu tinha criança pequena, eu não podia chorar perto da minha mãe, porque ela já estava com triste, problema, né, dela. Uhum. Eu não podia chorar perto da minha filha, porque é um bebê, ela também não estava entendendo nada, então né? Então eu achei uma válvula, né? Foi uma válvula para mim. E aí no começo eu levava para lá as peças, porque às vezes eu ia para lá, passava os dias com a minha mãe. Ela ajudava a pintar também, começou a pintar, até uma distração para ela, né? Uma distração para ela também. Então ela ficou um tempo ali comigo fazendo isso. Quando eu comprei um pouco mais de peça e continuei pintando, né? Só que como eu não tinha contato com o pessoal da igreja, eu ia vender pra quem? O que eu ia fazer com tanta imagem, né? Na sua casa só as imagens. Assim, e a referência você pegava lá. onde? Porque você não tinha contato. Talvez a referência do santo, da imagem, da cor. Eu olhava outros, olhava pela internet, porque já, né, a internet salva, né? A internet salva a gente, né? Então eu olhava a referência na internet e ia pintando. Ia fazendo teste lá, mas... também, era os primeiros, era teste, né? A casa da estante só que teste aqui, ó, galera. Só tinha assim, mas tinha uma época que eu tinha uma mesa assim na sala da minha mãe, que ela tinha um altarzinho dela lá, mas tinha tanto. Mas não é que era dela, era pra vender, né? Era assim, eram as peças. Tira a TV, por favor. Nem cabia no altar. Isso. Só imagem. E aí, eu falei, mas e agora, né? O que eu vou fazer com isso? E a gente morava no centro já. Aí um dia eu falei pro meu marido, eu vou... sei lá, vou andar um pouco, vou mostrar a peça por aí, não tinha ainda, né, onde vender. Então eu coloquei lá umas 4, 5 pecinhas numa caixa e fui pro centro. Aí eu fui até em primeiro lugar lá na loja da Sueli, Nossa Senhora das Graças, quando era da Sueli. Quando era a Sueli. Isso. Aí fizemos uma parceria lá e deixei umas peças lá. Ela gostou do meu trabalho, gostou da peça, a Sueli me ajudou bastante também. E deixei umas peças lá pra ela vender pra mim. Mas no comecinho, assim, você já fazia como você faz hoje ou saía meio... Então, tem umas clientes minhas que são antigas que elas falam, Michele, as suas peças eram bonitas, mas hoje são mais. É isso. Muda, é isso aprimora. Aprimora. Porque você não sabia muito, né? Você tinha pintado talvez no pano de prato, né? Não é, e é alguma muito coisa assim. diferente. Eu acredito que seja, é diferente. Mas mudou sim, se você olhar peças minhas antigas, elas têm, porque assim, acaba tendo a mesma referência, né? Porque a mão, ela segue. O detalhe hoje mas os é detalhes são mais finos, mais... A cor pode ser que a coloração, dure mais hoje. Porque você vai especializando, você vai melhorando, né? Você vai buscando, né? Isso. Então, eu tinha essa diferença. E daí você deixou lá na Sueli. Deixei algumas peças lá com ela, combinei com ela de levar de vez em quando, então ela vendia de vez em quando pra mim em parceria. Quando eu saí da loja mesmo, aí eu fui andando, aí eu vi a Matriz São José. Aí eu falei, ai meu Deus, eu nunca, né, eu não vou nem na missa. Nem vou na missa, mas eu vou lá. Será que o padre tá lá? Sim. E nem sabia quem era o padre que estava lá na ocasião. Era o padre Ricardo. Falecido padre Ricardo. Ele que estava lá na ocasião, Muita gente boa. Muito. Sensacional. Assim, um dos padres que eu mais teve carinho comigo, sabe? Foi muito meu amigo. Hoje nós temos o grupo de oração na Capela Santa Cruz, porque ele autorizou que nós abríssemos a Santa Cruz. Olha, que interessante. Ele me ajudou a fazer a limpeza da entrada da Santa Cruz. Eu lembro que ele falou, menino, ele chama, guri, eu tenho uma VAP lá. Eu vou pegar a VAP da igreja pra gente limpar. A VAP 110 e 220. Já queimei a VAP logo no já começo. Queimou. Daí tivemos que arranjar outra, a gente limpou, cortamos o mato, assim, com, sabe, muito zelo mesmo, assim. Guri, deixa quieto, faz não. Deixa pra lá. Nossa, eu lembro que ele me chamou pra dar catequese na Matriz, né? Daí ele falou assim, você consegue me ajudar no crisma? Eu falei, consigo. Ele falou, você não quer coordenar a catequese? Eu falei, ajudo, padre. Daí na primeira reunião, falou, aqui tá o Binho, coordenador da catequese, primeira eucaristia, batismo, crisma, primeira eucaristia de adulto, crisma de adulto. Eu falei, e tinha que dar curso de batismo. Eu olhei assim, saímos, né? Falei, padre, não era só crisma? Ele falou assim, um golpe tá aí, guri, cai quem quer. Toma. Mandou bem assim. Ele te pegou.
Eu falei, você falou sim. Quando você falou falou que sim pro padre, você não sim. pode voltar atrás. Eu falei, padre, mas eu nem tenho noção de tudo isso. Mas Mas uma vai pessoa... Nós tivemos pouco tempo de convívio, porque logo veio a pandemia, veio tudo isso, né? Tivemos pouco tempo de convívio, mas uma pessoa que me ensinou muito em tão pouco tempo. Ele foi pra mim também um grande... Assim, acreditou também, foi mais um que acreditou, porque aí eu fui até lá, aí falei com as meninas da secretaria, ele estava lá, ele me atendeu de imediato. Aí eu já aproveitei para desabafar as dores, né, do momento ali, do problema da minha mãe, me deu água benta, falou que ia rezar, ia colocar na missa e tudo, e com certeza fez, né? Com certeza. E aí eu mostrei para ele as peças, ele gostou, e isso foi mais ou menos em fevereiro, que eu fui lá na Sueli falar com ele, né? Foi mais ou menos em fevereiro. Eu falei pra ele, ai, padre, eu queria mostrar, eu queria vender em algum lugar e tal. Aí eu falei pra ele, a festa de São José? Aí ele falou assim, a festa de São José já tá perto. Eu vou arrumar pra você vender na festa de São José. E você nunca tinha isso, nem... Não. O que eu tinha era lá a minha meia dúzia de peças prontas. Aí eu corri, né, fazer mais, porque ele falou que eu ia vender na festa. Então foi ele que me colocou na festa de São José. Tanto que eu vendo até hoje lá. Sim, até hoje eu vendo lá. E aí, depois dessa, aí eu acabei fazendo outras parcerias. Então foi né? aí que eu te conheci, porque foi a primeira festa que eu montei com prefeitura. Ah, então foi na primeira que eu fui, tá vendo? Foi com o padre Ricardo, que já tava trocando dele pro Pedro Niriotti, logo em seguida, alguma coisa assim. Isso, foi logo em seguida. Foi a primeira festa que eu montei enquanto prefeitura. Olha que engraçado. Ele nem, sabe, nem pensou. Você vai vender na festa de São José. Você pode vir, não sei o quê. Eu falei, ai, que bacana, né? Assim, sabe, assim, pra quem nem... O que eu faço? A pessoa vai lá, vou vender uma peça, aí agora tem uma peça, o que eu faço? Isso. Era Do nada, mesmo. assim. Vou, e aí fui correr, né? faço? Fui correr. Aí aquilo que eu te falei, o meu marido, sempre parceiro, foi lá, fez uma mesa pra mim, aquela mesa que eu uso até hoje, foi meu marido que fez. Foi comprar o material e fez e tudo, e tá sempre apoiando assim. ali do lado. Apoiando e leva, e busca e traz, e vamos junto, sabe? Tá sempre junto. Minha filha também, nas festas pode ver, ela tá sempre... Tá, e ali você fez umas pecinhas pra vender, a primeira experiência. Comecei a vender ali. Como foi? Foi bom. São José é sempre bom, graças a Deus. Vendeu as peças, Vende. Não vende tudo, mas vende. Vendeu pra quem tava pintando pra fuga. Isso. Né, foi vender uma pecinha ou outra ali, pegar uma festa e conseguir vender. Uma festa São José. Porque as pessoas não te conheciam, né? Não. E ali eu comecei a ficar conhecida, né? Tanto que hoje tem gente porque quando eu vou nas festas, aí eu coloco lá o nome, né, o logo, tal. Eu sigo você, eu conheço você, mas não te conhecer pessoalmente. Eu conheço teu trabalho pela internet. Então, vai ampliando, né? A cada festa que vai, a gente vai ficando mais conhecido, porque eu só vendo pelas redes sociais, né? Como não tenho trabalho em casa, então o pessoal conhece só nas festas. E eu gosto das festas, porque as pessoas podem ver. Porque foto é diferente. E mesmo que ela não queira comprar na hora, ela pode encomendar, né? Pode eu encomendar. Mesmo assim. Eu vi uma cruz assim, uma cruz crucificada. É gesso aquele? É gesso. Né? Eu olhei, mas estava pouco chagado, né? Ele falou que era um bem chagado. Bem chagado. Porque eu sei que Jesus sofreu muito na cruz, não foi um cortezinho outro. É que eu não trouxe hoje pra pendurar na parede, mas ficou incrível. Ficou bem enxagado. Ficou bem enxagado mesmo, sabe? Bem bonito. Ele fica bem impactante mesmo. E eu faço assim também, né? Conforme o pedido. Tem gente que fala, não, põe um pouquinho as chagas porque é muito impactante e tal. E aí eu faço também. Tem que ser impactante, porque ele sofreu muito no alto de uma cruz pra gente ter a vida, né? Então, ele tá com pouca chaga. Põe um pouquinho mais próximo. Mais. Mas tem gente que tem criança. Mas eu tenho certeza que aquilo que você fez ainda não é 10% do que ele passou na cruz. A Helena fala, quando eu tava pintando aquele, ela fala, ai, mamãe, não dá nem pra olhar, né? Porque impacta muito, né? Mas eu acho que é importante também, né? Ter essa ideia do quanto, que nem você falou, foi pouco ainda, com certeza. Com certeza. Daí você foi, vendeu ali na festinha de São José, na festa de São José. Que é uma festa bem bonita lá. Isso. E daí depois? E aí depois, como minha mãe estava lá na igreja, nesse período, mais ou menos, teve troca também do padre Everton. O padre Everton saiu e chegou o padre Clemilson. Como a minha mãe servia lá e tinha amizade mesmo com o padre Everton, antes dele ir embora ele foi visitar ela, passou umas horas lá, sabe? Assim, um cuidado. Eu falo que a gente tem muita sorte com os nossos pastores da região, né? O padre Everton é muito incrível. Ele foi lá e conversou e tudo. Passou o tempo lá com ela e falou, tá vindo padre novo, já falei de você. Tanto que o padre Clemilson chegou, acho que a primeira coisa que ele foi fazer foi ir lá visitar ela. Sério? Foi visitar ela. Ele levava, quando ela não podia ir, né? Levava comunhão pra ela, tava sempre lá, né? Eles foram muito amigos mesmo, de muita importância. Pastores mesmo que cuidam, né, das ovelhas, né? Porque a gente
eu acho incrível nos pares que nós tivemos aqui, tivemos muita sorte mesmo, sabe? Eu acho que a gente Porque tá bem... eu trabalho no final de semana. Daí eu gosto de ficar em pé no fundo da igreja. Uhum. Eu gosto. É meu lugar. Daí quando eu não vou, você não vem na missa, né? Eu falei, não, é que eu trabalhei, eu fui na outra. Não, mas você não... Então assim, isso é gostoso. Eu acho que isso é o ser o pastor, sabe? Eles notam, né? Notar a falta, sentir falta e falar pra você, eu senti só... Não é brigando. Pô, você não... Não. Não, veio, mas é fez porque falta. eu vi que você não veio, né? Tá tudo bem, né? Que Igual, acontece sua mãe também. frequentava, era a ministra da Eucaristia, não tá conseguindo ir, então eu vou até ela. Isso. E eles iam. Eu acho que isso é o bonito da nossa igreja, sabe? Bonito dos nossos pastores. Isso. Dessa nossos padres, dessa né? amizade mesmo. Amizade. Né? É porque eu vejo assim, né? Então ele ia, e nisso ele começou a ver minhas peças também, que eu mostrava pra ele. Ele também começou a adquirir peças e pedir pra eu fazer uma coisinha ou outra. Então começou por aí Na também. verdade, tem uma Nossa Senhora branca, acho, com um véu azul lá na Santa Luzia, que é você que pintou. É, Acho que foi uma Imaculada, não é? eu acho que é, eu não lembro, mas foi você que pintou. Então, tem bastante peças de lá que eu fiz. Inclusive uma que ele também sempre acreditou em mim, eu também gosto, é mais um, né, que deu força, o Padre Clemilson também, porque a Nossa Senhora da Saúde, a imagem de Nossa Senhora da Saúde, eu que fiz. A da igreja mesmo, foi eu que fiz. Ele me encomendou pra mim, assim, com... Michele, a igreja vai inaugurar mês que vem, faz pra mim. Eu peço, meu Deus. E aí, corri, né, Porque assim, Nossa Senhora da Saúde, eu, pelo menos, eu não... Sabe, na minha leiguice, digamos assim, eu não tinha ouvido falar antes de ter ela em Ouro Fino. Pois eu corri com essa peça minha. E como que funciona? Qual, tipo assim, o tempo? Como que você se prepara? Ele te deu um mês, e aí? Aí é um mês e tá tudo certo? Então... Nesse caso, eu encontrei a peça que ele queria, porque são muitas devoções, né, Júlia? Muitas. Tem peça que me pedem que eu não encontro, gente. Às vezes o pessoal acha umas devoções assim que meu marido fala, gente, estão inventando. Não porque mas é muita mesmo. Meu avô tem uma devoção que eu não encontrei até hoje. Aqui poucas, então, né? qual que é? É Margarida Maria de Alacoque. Já pintei essa. Eu não encontro pra comprar. Não encontro. Eu faço. Essa eu fiz pra uma cliente de Mauá uma vez. Meu avô ama ela e não tem nada. Não, essa eu consigo. Top. Essa eu consigo. Essa eu consigo. Depois a gente conversa. Mas é verdade, mas tem devoções que às vezes aqui no Brasil a gente não tem esse conhecimento. Ela vem de outro lugar, vem de fora. Eu falei, como que é essa imagem? Então, né? Como que faz? Daí, se e você aí não eu acha, consegui, não tem o que fazer, né? Fui procurando de fornecedor em fornecedor, que eu tenho alguns, né? Porque não dá pra ficar em um só. Não. Porque às vezes é muito... E tem diferença, gesso, cerâmica... Tem. Eu faço hoje gesso, resina e madeira. Eu tenho fornecedor de madeira também, esculpida à mão também. É que a madeira ela... Fica mais bruta igual essa aqui? Que já o Nagaiaço fez também, mostra aí, ó. Raul, broga na do meio, Raul. Raulzito. Ele deu um zoom. Deu zoom? Então volta lá, Raul, volta lá. Aí, Nagaiaço, japonês, fez pra mim, ó. Vai ficar feliz que eu tô mostrando, ó. Faz na mão, no bisturi. É muito legal o trabalho, né? Mas, assim, normalmente, pinta não? Dá pra pintar também. Dá pra pintar também. Dá pra deixar assim só encerado, se quiser, na cor de madeira mesmo, você só cuida dela. Ou dá pra pintar mesmo. Né? Só que a diferença é a durabilidade, né? Uma peça de madeira, ela dura pro bisneto. E qual que é pior, qual que é melhor? Tem diferença? Assim resina, gesso, qual que é melhor? Não, pra mim... O cuidado, né? A madeira é mais trabalhoso, porque você tem que preparar a peça antes, você não pode tacar tinta direto, porque não dá. Mesmo o gesso tem, né, o impermeabilizante, tem as camadas de preparo, mas é mais simples o gesso e a resina do que a madeira. A madeira ela exige bem mais. Porque assim, não é simplesmente eu peguei uma peça e vou tacar o pincel. Né? Não. Tem toda uma história. Como que você pinta? Conta pra gente, que eu falei pra você. Acho que não é simplesmente eu pintar. Eu acho, não sei se enquanto você pinta, você tem um contato maior com Santo Antônio, por exemplo, é uma oração, é algo que você busca a história do santo, alguma referência. História. Se eu não conheço, eu busco a história. Eu gosto muito da história do santos. Eu vivo contar pro meu marido, ele gosta de ouvir também as histórias, né? Acho muito interessante a gente saber como eles viveram. Sabe por quê também? Porque eu acho que santos são pessoas normais. E aí eu fico pensando, será que a gente pode ser um pouquinho, chegar um tiquinho assim perto? Sabe? Então por isso que eu gosto de ouvir também, porque a gente ouve as falhas, né? A gente fala, nossa... O mais bonito deles, eu acredito assim, que eles não fizeram isso para ser santos. Assim, não vou fazer isso porque um dia eu vou ser santo. Porque, não foi com esse pensamento, né? Vou doar minha vida para Cristo porque eu quero doar minha vida para Cristo.
no seu caso, vou pintar o melhor que eu posso para Cristo, porque eu quero que as pessoas conheçam as devoções. Então, assim, acho que isso é o mais bonito, né? As pessoas não quero ser santo, quero fazer isso. Buscar a santidade de uma forma de buscar a santidade. Eu quero chegar lá, né? Mas tem o caminho, né? Você lendo, Tem o caminho. você lendo as histórias dos santos, você vê que eles simplesmente viveram a vida deles e se deles. doaram para Jesus. Isso que é o mais bonito, né? Isso. Eu gosto de pintar ouvindo podcasts, Ouvindo a no história geral, dele, ouvindo buscando. histórias, ou ouvindo música, mas eu gosto de estar assim, porque eu gosto de silêncio, sabe? De concentrar mesmo naquilo. Então põe bem baixinho lá e vou ouvindo. Né, acho que eu gosto. Você não vai pintar com barulho, né? Não, eu tava aqui só bem olhando ele, assim, os detalhes. Falei, mano... Você viu o rostinho? Que lindo, né? Vou fazer um negócio desse. Não um trampo. Não é simplesmente você pegar e sair pintando e pronto, né? Então, tem um preparo, que nem essa, no caso que é gesso, né? Tem um preparo de fundo. Antes preciso ver se a peça não tem imperfeição, porque o gesso, às vezes, a forma vem com falha ou vem com buraquinho, tem que tampar o buraquinho, tem que lixar onde tá feio. Às vezes tem que refazer algum pedacinho que quebra no caminho, porque o gesso ele é frágil, né? Então precisa. Aí passo um impermeabilizante e depois as camadas de tinta que são necessárias para fazer. Porque não é uma cor só, né? Não, são várias. Que nem, por exemplo, esse marrom, né? No caso dessa peça específica, é um marrom bem clarinho e por cima ele tem um outro produto que faz esse envelhecer, tá vendo? Envelhecimento, né? Isso. O cabelo também, eu tô vendo aqui que não é uma cor também. Só. Entendeu? Pra dar os efeitos, né? Pra não ficar aquela coisa... Aqui, ó. Nessa aqui. Mostra aí, dá pra mostrar? Qual? Nessa aqui ou naquela? Nessa aqui. Aí. Ixi. Aí. Agora você tá naquela ali. Naquela lá. Dá pra ver? Aqui, ó. Ai, deixa eu aproximar aqui dessa câmera. Vai, Raul. Chega aí, aí, meu Deus do céu. Se eu quebrar, você me perdoa? Não vai quebrar, não. Fique em paz. Será que se eu pintar meu cabelo, fica bom? Aí. Ai, olha. Tá vendo? Ele é delicadinho, o rostinho é bonito. Olha o detalhezinho. Porque é uma imagem pra você, né? Pra colocar num altar, ou pra você ter ali a inspiração e dedicar a sua devoção, tem que ser bonitinha, não né? Não é de qualquer jeito também, né? Você não pode simplesmente pintar de qualquer jeito, porque eu acho assim, aqui é uma história por trás, né? É uma vida toda dedicada à igreja, a Deus, a Jesus, né? E você não pode pintar de qualquer jeito, com qualquer cor. Isso. Né? Eu até te falei, né? Tava contando no off. Eu tenho uma imagem de Santa Luzia que minha avó dizia que ela é de 1890. De 1920 eu tenho certeza que ela é, porque a igreja da qual ela fazia parte é de 1926, Nossa. centenário ano que vem. Então, minha avó, ela era da cor que veio, né, lá de Portugal, ela veio de Portugal, e minha avó pediu para uma tia minha pintar. E minha tia é evangélica, né, eu tava te contando. Sim. Sem referência alguma. Né, uma Santa Luzia. Até mostrei a foto pra Júlia ficou donizada porque ela parecia a torcedora da Mangueira, que pintou ela de rosa e verde. Então, assim, ela não ficou nada com Santa Luzia. Referência zero, Referência zero. Quando eu levei ela na minha casa, que minha avó, com 15 anos, ela me deu, leva, não sei como é, não, vó. Deixa a senhora continuar zelando. Um dia que a gente não tiver mais aqui, a senhora não tiver, eu levo pra cá. Não, leva agora, não. Daí, em 2012, minha avó faleceu, eu levei na minha casa, eu coloquei ela assim no altarzinho que eu fiz, foi misericórdia. Isso é uma ofensa com Santa Luzia, não. Isso, é isso mesmo. A palavra é tipo essa mesmo. Parece que a gente tá ofendendo. Fala, gente, não assim, Ela deve olhar e falar, meu Deus do céu, o que fizeram comigo? E assim, você via que não era rico assim nos detalhes. Sabe quando você pega um pincelzinho e faz assim? Pinta, tem as marcas do pincel assim? Não. Eu falava, não. Eu fiquei com aquilo e eu não conhecia quem restaurava, não conhecia. Daí apareceu, me indicou o Artesanato Costa, né? Daí eu fui lá, eles me deram a referência, postaram, falaram, a referência Santa Luzia é essa. Eu falei, não, eu quero essa. Isso. Eles restauraram ela todinha, a mãozinha tava quebrada, a coroa tava quebradinha também. Daí restaurou ela todinha, deu olho pra ela e falei, agora sim. Agora deve estar Agora feliz. até ela deve estar... Agora ela tá. Eu sou assim, tô nova. Uau! Você pegou a referência, porque olha, lá eles são especializados, igual você. Então pegou a referência de verdade, uma arte sacra, assim... Se ela usava aquela roupa de verdade, eu não sei, mas historicamente é a referência mundial. Porque a iconografia ela tem todo um significado, né? As vestes todas têm todas, cores e têm símbolos, né? Você pode, por exemplo, que nem a Aparecida, né? Eu fiz essa estilizada. Essa eu acho linda. Porque tem cliente que pede assim, entendeu? Pede ela diferente e tal. Mas se pedir uma tradicional, eu sempre falo, quer tradicional? Eu prefiro. Não, eu gosto de... Então, vamos fazer diferente, sabe? Mas assim, que nem um Santo Antônio.
eu vou pintar ele com a De veste outra cor, vermelha, preta, preta. vermelha, né? Vermelha. Não dá, né? Não dá. Tem história ali, né? Não Uhum. pode fazer o que dá na cabeça. Ai, não. que cor que eu acho que hoje ele tá merecendo usar? Isso. Ah, São ele quer Francisco- ele quer São trocar de Francisco- roupa É hoje. o humor dele do Não, dia. São Francisco não marrom, não. Vou colocar de verde. De verde. Então. Top. Não tem isso, não é o meu querer, é uma história por É uma trás, né? história. Isso Igual tem você um falou significado, Da né? iconografia, né? Eu conheci acho que é Frei Lúcio, né? Que ele pinta as imagens das paróquias. Sei. Santa Luzia ele que pintou, Quarta Divisão ele que pintou. Daí ele fez uma imagem que a gente vai futuramente, se Deus quiser, fazer na capelinha do cemitério. E quando ele monta a pintura, não é simplesmente vou colocar no chat GPT, quero um fundo da igreja com santo, tal, tal. Não. Ele monta e cada cor, Tem uma Uhum. história, cada tem símbolo, tem um motivo, né? cada coisa tem um símbolo. É. E assim, o vitral conversa com a pintura, que o chão tem que ser essa cor para combinar com a cor. É, e tem um significado, né? Quando Tudo, eu peguei, tudo não, conversa. Assim, eu poderia até ter trago tudo escrito separado, o que é cada cor, o que é cada E do símbolo, porquê que era cada coisa, é, né? A história, se você for da Santa Luzia mesmo, se você for pegar a história toda, tem o porquê das 7 pombas, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê do cordeiro. É muito tem bonito, muito né? porque é iconografia. Então Porque é não muito adianta, rico, né? não adianta você pegar aqui, vou pintar isso da cor que eu quero, não, porque tem a simbologia por trás. né? Sim, tem que Fazer um ter. tercinho ali. Ah, fazer ele coloridinho. É. Fazer uma bolinha de cada cor? É, Mas não. foi que minha tia fez com a Santa Luzia. Não, ia pra Torcedora falar da tia. da pra mangueira. falar da tia. Torcedora mesmo. Mas ela né? fez assim, ela não É porque ela não tinha não referência, digo né? Ela nem não... assim, fez de propósito. Não, só não ou foi- sabia. Não, ela não É, sabia, pô, acho que é. pegou as duas cores que ela tinha, E vou colocar o mandou manto de ver. uma cor e a túnica de outra e tá tudo certo. Sim. Né? Então o olho ela acertou, porque era branca a bolinha, né? Azul. É, O então. restante foi tudo diferente. Então, e aí quando eu vou fazer por encomenda, né? Geralmente aí eu faço assim, que nem no caso do seu crucifixo. Não, eu Foi. quero mais chagado, Mais eu quero chagado. menos chagado. Eu quero o tradicional, eu quero as cores tradicionais. Então eu vou estudar, procurar as referências, ver o simbolismo quando eu não sei, e aí eu replico aquilo ou faço estilizada quando a pessoa Qual quer foi também. a mais difícil que você fez até hoje? Você sabe que foi. Eu não sei se é mais difícil, mas o crucifixo da. Não sei se você já viu, da Santana. Tem um grande lá de 80 centímetros só de madeira, assim. Acho que tá na Sagrada, não é? Não, o sagrado é enorme. O sagrado Não, é acho que maior. não. Eles usam geralmente Na sexta-feira. Na sexta. É essas aquele que ele coisas. segura na Ah, o sexta-feira. Isso. do beijo. Né? É. Pro beijo da paixão. Ele não é uma peça assim, porque a cruz foi a gente que fez também, meu marido que fez a cruz de madeira, Aham. e aí eu fui buscar o Jesus para pintar. E aí deu trabalhinho acertar exatamente o que o padre queria, entendeu? Aquele ali deu trabalhinho nisso. Silva? Assim. Ou Silva? Não, Padre Leandro Leandro. mesmo? Padre Leandro. Ah, se Jesus vem fora da cruz, eu não coloquem na cruz, não. Pra parafusar ele. Porque E o- ela é- fez a cruz de um lado e veio Jesus fora da cruz e colocar na cruz. Eu Isso. não parafuso, não. Por quê? Ah, dá dó, né? Parafuso não. É engraçado, uma vez Eu nós vou fomos aprender. a gente foi na procissão do Santa Luzia e me chamaram eu e o Bão pra gente ajudar a montar o andor. Uhum. A gente parafusou Nossa Senhora das Dores no andor e eu tirei a espada pra limpar. Porque a Sei. gente tava limpando. Na hora que eu tirei a espada, eu falei, eu não coloco. Não vou enfiar a espada em Nossa. Nossa Senhora. Você não conseguiu Não colocar? vou. Daí ele falou também não. Daí beleza. Deixa assim. Não, e a Põe aí gente do não, lado. e colocamos uma espadinha na procissão. Tá Nossa Senhora das Dores sem a espada. Sem a espada. E o povo falando, nossa, esqueceu de colocar a espada na Nossa Senhora das Dores. E eu e ele assim, ó. É essa aqui? Não. Ué, é sim, porque fizeram uma base pra ele. É sim. Eu quis fazer ele bem, tanto que as feridas dele, assim, são Ele é bem muito reais bonito. mesmo. Ele é muito Uhum. bonito. Deu um pouquinho de trabalho descobrir como chegar nele nisso, entendeu? Entendi. Porque foi o mesmo caso, foi no começo, aquilo ali você tá... Muita coisa, como diz, é sempre aprender, né? Aham. Aham. A cada dia eu aprendo uma técnica nova, uma coisa nova. E assim vai. Hoje eu consigo, por exemplo, colocar folha de ouro nas peças. Mas já deu muito Como que é trabalho. essa Já folha de lutei ouro? com Como folha que de é essa ouro. folha de ouro? É uma folhinha? É uma folha mesmo. Porque Uma eu- folha bem fininha. Ela parece um... Porque quando eu fui restaurar Santa Luzia, me perguntaram, você quer folha de ouro na... Não sei se como posso falar, tipo a golinha aqui dela, que tem Sim. umas pedrinhas preciosas. Você quer a folha de ouro? Eu falei, pode pôr, não sei. É uma folhinha É uma mesmo, folha você mesmo. cola Ela é ela. muito fininha.
Aí tem um produto específico para colar a folha de ouro, não é com qualquer coisa. É porque ela não sai, ela fica uma tinta Ela não depois, sai, né? Ela é. fica grudada como se fosse pintado, né? Não, é a folha mesmo que cola lá. Mas ela não sai mais, né? Não Não dá pra sai. fazer assim, sair, ela Não. fica... Você passa um produto, aí espera ele secar assim um pouquinho, ele tem um tempo de agir, aí essa folha, só de você respirar perto dela, ela voa. Então é muito difícil de trabalhar também, muito complicado. Usa Aí máscara você e põe tudo. lá, aí você põe e ela enruga toda, ai meu Deus, deu errado. Aí você tem que refazer. Nossa, você perde sabe? bastante? Não, mas dá trabalho você Trabalho aprender manual. a trabalhar com ela, sabe? E depois tem que passar um outro produto por cima. A pra técnica de fixar. usar ela de verdade, né? Isso. E aí existe, por exemplo, a folha de ouro imitação, que tem um brilho incrível E a também, folha de ouro, mas ouro. ela é falsa. E tem Ah. a folha de ouro, tem de 22 quilates e tem E é de caro 18 esse quilates. negócio? É caro, É caro, né? é caro. É, Mas porque- fica porque incrível, eu paguei né? muito Enriquece caro na minha muito. restauração. Na época, eu tava falando, em 2012, eu paguei quase, foi R$3.800, eu acho. Mas pode ser também pelo lugar. Não, o lugar era mais carinho. provavelmente Mas sim. assim, mas pegando isso a 2012, É. 14 anos atrás, né? Foi bem alto, né? O valor É. foi bem alto. Restauração também é uma coisa bem legal de fazer. E assim, você não pinta somente, né? Você tava falando, você restaura. Eu restauro Você também. chega com uma peça toda quebrada lá. É. E aí, como que é? Sabe o que foi legal? Como começou também? Foi mais um caso do Eu Confio em Você, o restauro. Eu tinha uma cliente. Você consegue jogar pra gente aqui, Raul? Aquela imagem que eu te passei? Eu tinha uma cliente em. Olha isso aí. Já conto esse daí. Mas deixa isso aí, Raul. Deixa ele aí pra vocês irem olhando. Eu tinha uma cliente aqui no centro de Ribeirão e ela quase não saía porque ela era doente e tal, mas ela comprava muitas peças para presentear. Uhum. E aí, numa das vezes que eu fui lá visitar ela, ela falou assim pra mim. Ela veio com uma peça, era um busto de Jesus, mas desses de colocar na parede, né? Sem o gancho atrás, quebrado. Bem antigo, sabe? E assim, a tinta já tinha ido pro brejo e uns pedacinhos faltando. Porque é gesso, né? Vai lascando e tal. E ela veio com essa peça assim pelo lado. Ela falou assim, sabe essa peça? A minha mãe que me deu. E ela já era bem de idade, então imagina, né? Uma viagem que ela foi pro exterior, ela trouxe pra mim. E eu gosto muito dessa peça. Eu preciso dela nova. Aí eu assim, né? Eu falei... Então, mas a gente precisa ver quem, né? Eu não faço, precisa ver quem faz. Ela olhou pra mim e falou, você vai fazer sim, Nossa. pode levar. E a responsa? Minha mãe que Assim, deu. aí, foi isso. Foi Foi exatamente pra casa com o isso. negócio assim, ó. Eu assim, o que eu faço? É? Entendeu? Mas ela também foi mais uma que acreditou. Não, você vai fazer, sabe? Aí ela falou, pode demorar o tempo que você precisar. Eu falei, Paulo, mas eu não sei fazer. Eu fui sincera, eu falei pra ela, eu não sei fazer, eu nunca buscar fiz. tudo, né, dessa... Material, Como trabalhar, molde, sei lá. isso. Como trabalhar com isso, né? Uhum. Porque se pega, por exemplo, esse São José, só os caquinhos. A moça chegou pra mim com esse São José numa sacolinha, assim. Nossa, olha isso. E ela não tinha foto dele, ela não tinha nenhuma referência pra mim. Ela só falou pra mim assim, é um São José. Se ela me entrar na sacolinha, eu falo, toma, pode levar. Não compensa fazer outro, não é dessa. Então, mas aí é que tá a jogada da restauração. Aí é que tá o significado. Essa peça foi uma senhora Tem história me trouxe. por trás, né? e ela era do sogro dela de Ai. muito tempo atrás, que acompanhou esse sogro, acho que a vida toda. Uhum. Esse sogro já era falecido. E aí ela limpando a casa, ela deixou a peça cair. Meu Deus. Sem Não é querer, simplesmente e aí ficou substituir, né? Não Isso, é o a restauração, substituir. ela tem esse... esse que é o Sentimento diferencial, emocional. sabe? Porque ela tá muito ligada ao emocional, Uhum. né? Às vezes são peças que acompanham a pessoa a vida toda, Família, avó, né? bisavó. Uhum. Então as pessoas têm esse apego. E aí é nisso que também faz a diferença do restaurar. Vou restaurar. Às vezes a pessoa compra uma peça comigo lá na festa São José, aí depois quer restaurar, eu falo, então, eu faço, mas não compensa, porque não tem esse valor. Vai ser o mesmo preço de comprar uma nova, às vezes mais caro, dependendo de como quebrou, Uhum. né? E aí, quando é uma peça de família, uma peça de referência, assim, aí tem todo um significado, histórico, né? né? Sim. Acho que eu acho que o ato de você restaurar uma história também deve É tão mexer, gostoso, quando, sabe, que nem essa peça, por exemplo, quando eu terminei ela ainda falou assim pra mim, eu só quero ela velhinha, assim, com cara de velhinha, por isso que ela tem esse sujinho, porque ela pediu assim também. Um caquinho ali. E aí tem parte que tem que ser refeita, porque assim, não estão, né, tá vendo, ó, por exemplo, assim, né? Não tem como encaixar, tem pedaço, né? Não tem como, aí eu tenho que refazer, né, tem a massa certa. Mas é maravilhoso fazer, ver elas prontas, sabe, Não, falar, porque nossa, cadê Mas o acabei. processo deve ser... Cadê o menino Jesus ali? Sumiu, né? Sumiu, meu. Ah, E aí ali, depois, ó. tá vendo aqui, ó, é a um cabecinha. Não, de baixo, dele. Isso, aí a Aqui cabecinha é um dele. pedaço dele, né? Meu Deus.
Essa peça foi uma, assim, bem... Foi mais difícil de restaurar? Foi bem difícil, pelo grau, né, de quebra dela. Aham. Mas eu fiquei muito feliz de ter feito, né? Mas você Pra vê o falar, carinho ufa, da consegui. pessoa? Mas você viu o carinho que ela Lógico. tinha aquela peça? Porque ela pegou os mínimos Pegou, caquinhos, tá ó. vendo? É. Tadinha, ela deve ter feito isso. É. Ela falou, eu chorei quando quebrei, porque você vê que tinha mesmo, né, um amor, É, assim, não, pra não ela- pela peça, mas pelo que ela representa, Uhum. né? Pegou os mínimos caquinhos pra tentar Tadinha. restaurar, ó. Eu usei tudo o possível, assim, foi usado. Só não faço mesmo, só refaço o que sumiu, porque Aham. gesso às vezes vira pó. É, não há necessidade, nem tem como você usar aquele É. Não ali. tem, não Você tem. falou, tava aqui, mas Isso. não tem nem o que fazer. Nossa, tem a outra aí, Raul? Essa é mais uma pintura, né? Ah, quebrou Não, o não é. nariz. Não, ela tá sem nariz. Deixa eu ver se tem mais uma. E essa base dela tava toda comida também. E ela, sabe, esse problema também é bem comum, geralmente em peça de igreja. Essa peça lá da Santa Luzia. Nossa, que diferença. Ela tem olho de vidro nessa peça. Tá vendo? É Os igual olhos essa são aqui, de né? vidro. Isso. Igual essa É aqui, olho ó, de vidro. olhinho de vidro. Olho de vidro também é bem legal. E ela fica porosa, porque geralmente ou fica em lugar úmido, ou as pessoas lavam, né? Antigamente o pessoal tinha mania de lavar santo, Uhum. então. E o gesso, ele fica mais poroso do que ele já é. Lavar o Então santo? é bem Pega- comum, viu? Sujo, você vai fazer o quê? Perde a cor, passa um paninho, Você né? não passa pano, você taca água e esconde. É mais Nossa. comum do que você possa imaginar Sério lavar mesmo? santo. É mais Nossa. comum. Aí essa eu refiz o nariz. Essa é o quê? Qual que é? Essa é Santa Isabel da Hungria, se não me engano. Nossa, Ficou linda, né? ficou. Essa tem Olha os detalhes aqui. 1 metro e alguma coisinha ela tem. Ela é bem grandona. Olha. E a caixa dela As embaixo também folhas. foi refeita, porque Ah, tava é. toda comida. Porque não tinha isso Não aqui, né? tinha, isso daí eu refiz Você também. fez. Isso, troquei a caixa Isso é dela de madeira? É madeira. Nossa, bonito. A lateral é madeira. As peças grandes, geralmente é melhor que seja madeira, porque fica mais de gesso, fica mais seguro. Então a gente põe madeira embaixo. É, porque tem alguns que são pezinha de gesso também, né? Então. Faz a base de gesso. Só que aí você vai batendo, vai e Vai tal, e quebrando. estraga mais rápido, né? Nossa, ficou A bem caixa de bonita. madeira é bem Nem legal. parece a mesma. E ela é muito bonita, né? É bem legal. Não parece Tadinha, a essa mesma. aqui tá com vida, né? Aquela ali, tadinha, Tá, né? tá igual a minha Santa Tá Luzia. apagada, Se eu fizesse né? uma triste. se eu fizesse uma depois da minha Santa Luzia também. Mas assim. antes e depois é Não, legal, né? A É. gente vê assim. Nossa, eu vou fazer. Faz sim. Tem mais uma ou é só as duas? Acho que tem mais uma. Ah, Esse tem. também é o Menino Jesus. Oh, meu Deus. Nossa, Também. E ele é decapitado. enorme, Nossa, assim, que pecado sabe? rir, né? Grandão. É pecado rir, né? Pecado Nossa, rir. deve ter capitado. Decapitado. Foi. Antigamente o pessoal falava que não podia colar, que não sei o quê, mas isso é tudo. Mas você tá cuidando, né? Não é? Pelo contrário, né? Porque aqui. Por que não podia colar? Não sei, eu ouvi história Ah, tá. assim já. Foi refeito, tá vendo? O braço quebrou em 2 lugares e o Aham. pescoço. E aí foi tudo refeito também. É, você tem que achar certinho, né? Porque Isso. senão. É. E aí ele recebe pintura toda nova, porque tá vendo a cor que ele tava, né? Ele já tava já Tava bem... meio branco já. Ele bem já pardo. tava- Ali ele Faltando vitamina. Eu dei uma pergunta no sentido assim, tá, ok, você cola ela, mas aí você tem que fazer uma camada do material. Então, 7 dias você tem que fazer o gesso de novo. de novo. Não é só em uma cima. colinha. Né? É, não é E só não é cola. só uma colinha, porque, por exemplo, ele quebrou, mas é uma peça grande. Tu não posso só colar em volta, Ah, é. porque Vai vai peso. soltar soltar. de novo. Eu tenho que fazer um preenchimento interno para garantir E também a jogar sustentação desse Não é uma braço, cola, no você tem caso. que dar uma continuidade com gesso por Isso. fora também, né? Como é por e dentro? fora. Porque, tipo assim, se você fizer. Se você. Eu não sei como que é também, né? Mas se você você fizer ele. Ixi, não sei explicar, não. Nossa. Se você fizer ele, às vezes você quer terminar. Fazer o pescoço por dentro. Aham. Você faz um buraco na cabeça, por exemplo. Agora, quando ele já tá assim, você não consegue fazer. Aí você faz o que por dentro? Você põe e põe ali. Não, a gente tem que. Aí eu coloco um outro tipo de massa por dentro, para deixar mais fechado, para ter o sustento, para eu colocar um apoio na parte interna, para ele Sim. ficar seguro. Né? Porque essa peça ele é muito grande, ele era desse tamanho, assim. Ah. Então a cabeça, ela era pequenininho. muito pesada, não. Esse era Aham. grandão. Deve ser de Ele é, presépio, né? grandão. Ele é enorme. É, pode ser presépio, né? É. Mas esse é de. É de casa mesmo, de pessoa É de casa? física. Nossa, não é de igreja. Não é de igreja. Não. Que bonitinho. Ele é enorme. Por favor. É porque deve aparecer mais de pessoas levando que igreja, né? Porque, Muito mais. porque a gente quebra muito mais em casa que na igreja. Muito que a mais, igreja é mais é. fixo, né? A igreja não, Mais fixo. Não mexe tanto. mexe. Às vezes acontecem uns acidentes por aí, eu tenho que Olha. socorrer um É. povo aí mais da igreja, mas não é tão comum, não. É mais comum assim Que mesmo. nas igrejas tem umas imagens, na Capela Santa Cruz mesmo, tinha um monte de santo desse tamanho, assim, ó.
né? Lá tem uns enormes, né, na Tem. Santa Aham. Cruz. Alguns Tem uns o bem padre grandes acabou tirando lá. pra trocar pra outra. Mas os que outro tem lugar. atrás do... São grandes. Tem um São São Miguel enormes. Arcanjo lá enorme, enorme. É, enorme, gigante, ele é lindo. Enorme. Eu fiz um São Miguel, uma restauração de um São Miguel de 1,20 m. Nossa. Maravilhoso. Refiz as asas, porque tava sem, mas eu não trouxe foto dele. Mas é muito gostoso ver elas, sabe, novas, Sim. devolver, falar, olha, tá inteira. Você fica até assim, né? Isso. Ó. Tem algum que você fez ou não ficou legal, vou refazer? Acontece? Ou é difícil? Não, assim, de ter que refazer, não. O que pode, às vezes, acontecer é demorar mais, porque eu tenho que estudar ali, que nem, por exemplo, aprender a fazer esse preenchimento que eu te falei, para que tenha Uhum. sustentação, para depois a peça não ficar frágil. Ai, só colou Quem por quebra fora, de novo vai sabe? ficar, nossa. É, só emendar assim por cima não vai ficar bom. Então, Vai quebrar assim, de às vezes, novo. isso. Ainda vai quebrar de novo e falar, poxa, quem fez? Foi a Isso, Michele. é. Ela não é boa, Ela não fez quebrou, legal, um não trabalho sei o quê. legal, não. Então, às vezes, demora um pouco mais, assim, não demorava, né? Agora a gente vai pegando o jeito da coisa, E assim, né? não falando de valores nem nada, mas só assim, uma imagem daquela toda quebradinha, a restauração dela é maior do que uma dessa aqui. É maior. Porque é muito mais É trabalho, muito né? mais trabalho, isso. Mas tem. aí o Porque, valor por de- exemplo, o tem valor de- gente que só pede pra eu repintar. Então, aí é outro valor, Aham. né? Que é cada um praticamente tem só sua repintura, história isso. mesmo, né? Porque aquele outro lá Isso. todo Cada um quebradinho, seu né? valor. É, Esse vai demorar porque mais lá demorou dias, muito né? tempo pra fazer, Eu né? Porque é imagino. na pinça ali, um por um pedacinho por um, depois refazer, preencher, né? É muito diferente de uma peça que é só pintar, Uhum. né? Quanto tempo demora pra você pegar uma peça dessa aqui crua e pintar? É, assim, demanda algumas... Tem algumas diferenças, Tem algumas assim. etapas, né? Tem algumas etapas, porque tem... Por exemplo, a gente tem um problema de clima. Aqui o clima é Maravilhoso. loucura, né? Esse clima Não, sequinho. hoje só não nevou, né? É, Porque só frio, faltou. chuva, Fez muito tudo, frio hoje. né? Eu acho que sim, né? eu, acho, Né? eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Então depende depende do clima, tem fator clima. E geralmente eu não pinto uma peça. Porque na umidade não seca, né? É, eu pinto várias. Por Faz exemplo, por cor? eu faço. Sim. Hum. Por exemplo, eu pego, vamos supor, 10 peças. Uhum. É, vai ter uma festa. Vai ter festas, por exemplo, agora em julho que eu vou. Aí eu pego 10 peças. 10 São José. Já. Por exemplo, isso. Aí eu vou, né, nas Uso camadas. verde, Porque tá, entendi. tem que passar a camada, que nem eu te falei, tem que passar permeabilizante, eu tenho que deixar todo secar. Geralmente é de um dia pro outro pra secar. Ah, não Aí seca não em compensa horinhas, fazer né? um Não só, seca. né? As tintas, dependendo, ainda dá pra fazer assim seguido, porque como eu pego muitas, às vezes quando acaba, né, a Porque última lá, eu já posso voltar na Aham. primeira, mas não é todo o caso. Porque demora mesmo pra pegar a última. Até, não é Demora. simplesmente. É. Depende do tamanho, depende do trabalho, né, que nem aquela peça grande, essas outras demoram muito mais tempo. Essa é linda, essa é bem pesada, né? Gente, É todas bem as legal. imagens que estão aqui estão à venda, entendeu? É, O Binho meu também bem. está, quem quiser. Cara, olha isso aqui. Olha Eu vou pedir pra ela pintar meu cabelo. Ah, isso daí é folha, Vou pedir pra ela pintar meu cabelo aqui, ó. Vou pintar Pra depois. ficar, né? Esse douradinho aí das nuvens é um tipo de folha de ouro. Olha, Uhum. Esse aqui. É, esse daí é folha de É, eu ouro. vou colocar. Pode pôr. É imitação, fica tranquila. Não sai. Olha isso Não, aqui. mas não sai. É, isso daí é folha de ouro. Cara, Então, tudo valoriza muito a peça, né? Quanto mais esses desenhos à mão, também é tudo, mesmo os desenhos pequenos, são todos bem à mão mesmo. Essa aqui é a Sagrada Família. né? Sagrada Família. É, ela tá mostrando na frente. foi? Mostrou. Top. Olha. Muito Eu bom. gosto de fazer assim, ficam peças únicas, né? Que nem esse desenho do manto e tudo, fica uma peça Você única. Você fica busca- com uma peça exclusiva. Você busca referência, mas são Isso. peças É, únicas, né? é. Nossa, lindíssimo. Olha. Esse é bem lindo, é. Tem alguma que o pessoal pede mais? Então, quando eu comecei a pintar, eu comprei um monte de Aparecida. Um monte de Aparecida. Achei que ia. Todo A mundo quer a rodo. Nossa Senhora Aparecida em casa, não sei o Nossa, quê. todo mundo Aparecida, né? Padroeira, Normal. né? Padroeira do Brasil. Aham, Vou normal. vender muito. É uma das mais difíceis de eu vender. Sério? É. Ah, porque o pessoal... Não sei, o pessoal vai pra Aparecida e lá já compra lá, né? Então, eu acho que é porque é perto, né? Assim, tem muita excursão. É. Eu acho que é Eu isso. acho que Eu deve cheguei- ser isso depois mesmo, eu né? entendi isso também. É, porque acho que deve lá... Vamos pra excursão na Aparecida? Vamos. Aí já compra. Esse dia eu fui com É. a Júlia lá, ela ficou... Ai, maravilhoso lá. Passamos no pé da Santa, tudo, daí quando foi pro shoppingzinho ela ficou meio triste. Né? Mas é assim, Mas que eu vendo mais é São José. São José eu vendo muito.
Sério? Sim, muito São José. Nossa. São José dormindo, São José tradicional, São José. José São José dormindo é afetuoso. bonitinho. São José dormindo é lindo. Ele é bonitinho. Eu gosto de Maria, Nossa Senhora grávida. Grávida também Maria, sai né, bastante. grávida, eu acho ela bem bonitinha. Eu tenho uma que é de joelhos, já viu? A grávida Não. de joelho. Ela tá ajoelhada. Sério? Ela tá de joelhos, dá pra ver o pezinho dela assim atrás. E ela tá de joelhos assim, é maravilhosa. Meu Deus. É desse tamanhinho linda. assim, Oh, linda. meu Deus. Eu acho ela oh. bem É bonita. linda. Mas eu não imaginava que era São José. São Pra mim José. era São Francisco, Santo Não. Antônio, pra mulherada As casar. mulheres, né? É só pras mulheres. né? Santo Antônio também não é. Não? Não, é mais difícil. Eles são grávidas, São José. Sagrada Família vende bastante É? também. Sagrada Família, sim. Linda, né, também? É. Mas eu tenho vários modelos, Mas né? eu pensei Porque que, tenho eu tenho pensei que você ia vários falar modelos. Aparecida aqui mais um É, dia. não, então, eu achei curioso também quando eu É. comecei, eu falei, nossa, eu vou Aparecido de qualquer Aham. jeito, né? Agora, nos últimos tempos, tem vendido um pouco mais, mas assim, no começo, Mas talvez é isso mesmo, por ser perto, né? Porque pra gente aqui em São Paulo não é longe Aparecida. é. E mesmo as tradicionais, fazia tradicional, falava, não, né, não vamos inventar, não. Não, mas não aconteceu nas Aparecidas, eu achei curioso. Caramba. Aí, Essa ultimamente, aí tem é? vendido dessas, assim, Aham. estilizadas Essa e aqui é tal. bonita. Lindíssima. Bem bonita mesmo, achei essa. E aí, assim, você faz- É tecido esse aqui. O manto, você escolhe e faz, assim, Isso. só? Aí vai da criatividade mesmo do dia, humor do sabe? dia. Isso. Eu faço tradicional também, né? Porque eu tenho umas que vêm com o manto todo desenhadinho. Aham. Tem uma... Como que é a Nossa Senhora Aparecida aqui da Vila Gomes? Sei. A Aparecida de lá eu também fiz, a grandona. Tem, Vou começar a olhar assim. ó. acho que 80 centímetros. Eu fiz também, mandei bordar o manto à mão dela. Ela tem Nossa, nela tá isso é toda grande. desenhada à mão, mas eu mandei fazer o manto, o broche e tudo pra ficar. Então é de lá também eu que fiz. E fiz uma também pra uma Nossa Senhora Aparecida lá no Rio Grande da Serra. Que daí a galera vai Isso, conhecendo, vai isso. chamando, vai pedindo, né? Vai. Vai difundindo. E vai, então, e aí foi nisso, assim, foi de festa, de rede social, que foi abrindo. Porque aí depois da matriz, a gente tava falando, né? Aí eu fui conversar com o Padre Leandro, também oferecer meu trabalho lá, porque com as igrejas... No Pilar você foi também uma vez No vendendo, né? Pilar eu já fui também algumas Na vezes. festa do Pilar. Esse ano não fui porque não deu certo. Eu tinha outro compromisso e até falei pra menina lá, falei, ai, Uhum. não vai dar pra eu ir esse ano. E lá no Sagrado no Luso eu também já fui. Eu mas acho, aí eu acho que eu tive não no é lá Luso. no Luso, né? Aham. Então. E aí a gente faz parcerias, assim, Nossa Senhora de Fátima eu também já fui, Nossa Senhora da Paz. Nossa Senhora da Paz, Aparecida lá do Aliança, Aham. agora em julho eu vou também. Que agora tem festa lá. Uhum. E festa julina, A né? Que vai Julina. ter lá. É. Eu vou estar lá também, nas duas. Aí a gente faz parcerias, né? Porque Aham. um ajuda o outro e tudo dá certo, Sim. Igual né? a gente aqui, a gente tem Isso. várias parcerias, porque a gente vai ajudando, vai divulgando. Eu e te assim a ajudo, gente você me vai- ajuda e vamos embora. e E todo mundo vambora. cresce, né? Todo Uhum. mundo cresce, a gente vai junto aí, porque é assim, né? A gente começa pequenininho, com um sonho, Isso. pra até chegar. Todo mundo começou assim, né? Foi pequenininho, No passinho, com um né? sonho, um passinho de cada vez, sem dar passo muito largo, sem atropelar nada e bora que bora. Mas eu Isso. acho muito importante falar das pessoas que apoiam também, né? Tem. Que eu te Como falei. foi bonito ver as pessoas Foi. te apoiando, tipo, você não chegava cá a pé e falava, gente, olha, eu fiz isso aqui porque faz 10 anos que eu faço. Não, Isso. todo mundo tava acreditando no seu sonho do começo mesmo, né? Igual foi com a Não, gente. você que vai fazer. É. Não, você que vai fazer. É. Não, mas você sabe fazer. E você até quando tem você falou que força. não sabia fazer, ela falou, não, mas você vai fazer. você vai Descubra fazer. e faça. O seu marido, E aí, o que você vai o fazer? Padre Mas Ricardo, faz. o Padre Everton, Aham. essa senhora, foram pessoas que te impulsionaram, né? São pessoas-chave, assim. Bora eu acho que lá, vamos tentar, vamos fazer. isso é muito importante para tudo, né? De Muito. apoiar o outro, incentivar, fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas, né? Aqui Porque a se eu não gente tivesse mesmo. tido essas pessoas, Não tinha feito. não A tinha gente feito entende, isso hoje, porque né? aqui a gente, o Rômulo, o Márcio, a Joyce, O né, Bruno. o Bruno, o Reinaldo, que foi o primeiro. Reinaldo, aham. Então, assim, foram pessoas que acreditaram muito É. nisso aqui. Hoje tem pessoas que entendem que a gente meio que, não digo consolidado, mas que a gente tá fazendo de verdade. Isso. Mas muitas pessoas falam, vai ser só 3 meses, um oba-oba, só pra aparecer um pouquinho e E depois estamos aí, né? acaba, né? E a gente já tá aí com mais de um ano, né? E bora lá. É fácil estar aqui toda quinta? Não. Não. A gente tem que arranjar gente pra caramba, chamando e convidando e mandando mensagem. Mas assim, Deus tem nos abençoado muito, sabe? Foi igual foi com você. Falei, vamos. Eles falaram, ela até contou, né? Falou que um dia tava assistindo,
Da filhinha dela falou, mãe, pensou um dia eles te chamarem? Olha foi assim aí! mesmo. Eu falei pra ele mesmo, a Helena falou pra mim, né? Porque eu sempre, eu te falei, eu sempre assisto os episódios, né? Especialmente o dos padres eu gosto bastante, né? Eu acho muito legal umas histórias, nosso Padre Mário, né? Do Luciano. Nossa, muito bacana os episódios. A gente vai voltar a trazer padre agora. Eu gosto bastante, assim. Aí porque a gente, como a gente, né? A gente vê e fala, olha lá, são gente como a gente, enxerga, né? Quando a gente começou aqui, né, não posso esquecer do Padre Clemilson e do Padre Mário de jeito nenhum, sabe? Porque antes da gente começar, assim, na semana que a gente foi começar, eu falei, padre, eu tô pensando em começar um podcast, assim, assado. Falou, pode me chamar que eu vou. O Padre Clemilson falou, pode me chamar que eu vou. O Padre Mário, pode me chamar que eu vou. Foram dois que acreditaram. E eu não acreditei que eles viriam. Acho que o Padre Clemilson foi o quê? O segundo a vir? Não. Ah, o segundo padre. Foi no comecinho, né? Foi bem no comecinho, eu lembro. O Padre Mário, o Padre Clemilson. Então, assim, foram pessoas que acreditaram de verdade, sabe? E sempre perguntou. Daí o Padre Clemilson foi até engraçado que ele fica perguntando, qual que é o mais visto até hoje? Eu falei, é o seu, padre. É o dele mesmo. É o seu, mais visto até hoje. Ele falou também, rapaz, colocaram até na rádio lá em Minas. Ele falou que a família dele colocou até na rádio, o pessoal, sabe, ouvir, entender. Então, assim, mas o que eu acho que eu e a Júlia, posso dizer por nós dois, acho, que a gente mais aprendeu disso foi, na verdade, foi ver que eles não são só padres, são humanos. Isso, Tem muita história por trás dele estar ali todo história. domingo. Porque muita gente acontece que a gente vai lá domingo na missa, você vê o padre celebrando, Fala, meu Deus. dali você vira as costas, vai embora. E pronto, E às não vezes sabe você não nada. sabe se ele tá sozinho, como é a semana dele, como foi a vida Isso. dele, qual foi a dificuldade dele, você não sabe. Eu acho que depois que a gente começou a entrevistar e trazer alguns padres, até as pessoas se aproximaram mais deles, porque são pessoas humanas. A gente começou a chegar com mais carinho, sabe? Então pra gente foi muito legal. É muito legal mesmo essas entrevistas por causa disso, né? Que a gente aproxima mesmo. Daí eu tava assistindo, sua filhinha pegou então, e aí minha filha falou assim, mamãe, e se algum dia o Binho te chamasse, ele poderia te chamar, né? Aí eu ri e falei, mas pra que ele? Eu não vou contar o que é lá, menina. Olha aí eu dei risada. Aí quando ele me chamou, eu falei pra ele. Ele falou, aí, tá vendo? Ela adivinhou, né? Porque assim, legal. a gente tá montando que a gente não procura fazer muito extenso, né? Chamar a pessoa pra 2, 3 meses, né? A gente, pelo menos um mês, né? Alguma coisa assim, pra ter a galera, né? Daí, dia 12 agora, eu falei, quem que eu chamo pro dia 12? Tava começando a montar, né? Dia 12 não, 19, né? 19. Quem que eu chamo? Daí tava começando a montar. Daí eu falei, cara, quem que eu posso? Daí fui pensando, né? Daí fui tomar banho, voltei, fui rezando, pensando, porque eu não gosto de fazer assim. Nós não gostamos, né? Ô, Michele, você pode vir aqui tal dia? Ô, Raul, você pode vir aqui? Ou lançar pra todo mundo? Sei. Quem puder, você vai quem puder. encaixando. Não. Eu gosto de perguntar pra você, se você puder ou não puder. Se sim, beleza, você vem. Se não, aí eu tento outro. Vou procurar porque eu acho outro. que é ruim você chamar um monte de gente e daí se 2 responde. Daí você tem que cancelar. Então, daí eu peguei e falei, eu falei, cara, arte sacra. Na hora me veio você na cabeça. Que bom. Daí eu falei, Michele, porque a gente não trouxe isso de história, de como faz, como que é, sabe? Que todo mundo tem, né? E até ajudar o trabalho. Às vezes tem uma pessoa que está nos assistindo e tem uma imagem lá que precisa ser restaurada. Igual a minha Santa Luzia, torcedora da Mangueira. Então, assim, precisa ser pintada, restaurada. Você não conhecia, né? Tá vendo? Não, para trazer, assim, a origem, trazer... E agora a gente já sabe como. Porque todo mundo tem. Nem sou uma Nossa Senhora Aparecida, você tem na sua casa. Sim. Todo mundo tem. E aí, às vezes, a peça quebra, alguma coisa, a pessoa não faz ideia do que faz, né? Não sabe como lidar, não sabe nem como descartar, que também é eu acho que a gente também precisa desse tipo de catequese, né? O pessoal não sabe o que fazer das imagens, né? Então, por favor, conte pro nosso pessoal. Você não joga um lixo na imagem. Então, né? o que faz com uma imagem? Quando uma imagem quebra, se você não tem uma imagem, um terço, um objeto que foi abençoado, né? Se você não tem condições, não quer arrumar, o correto é enterrar, né? Enterrar. Ou, por exemplo, dependendo do artigo, se der para queimar, você pode queimar, mas você tem que evitar que aquilo possa ser profanado. Então, você não pode jogar num lixo, né? Não sabe para onde vai. Isso. Então, mas as imagens, no caso, o ideal é enterrar. Imagina embala você queimar direitinho. uma imagem, acho que você então, vai se não sentir dá, ruim, né? Então, o correto é você enterrar a imagem, um tercinho, alguma coisa assim. Terço, assim, história, alguma coisa, eu sempre queimei, mas por falar, não vou jogar fora, não vou fazer nada. Eu sempre queimei e jogava lá no meu jardinzinho. No jardinzinho lá, né? Então. Né? Mas porque eu nunca tive, falei, não vou jogar. Porque as pessoas não sabem. Você sabe que nas festas tem gente que leva pra mim peça quebrada. Isso aqui é porque eu não sei o que eu faço. Eu falo, mas você quer arrumar? Você não quer consertar? Né? Não, é que eu não sei o que fazer. Então tem gente que leva até pra mim, porque não sabe o que fazer da peça.
Entendeu? Algo que foi abençoado, né? Você não vai Você não pode assim, jogar no lixo, né? né? Não é legal, né? Qualquer Pode ser coisa, feito, né? Não, eu não consigo jogar fora nem aqueles Santinho. santinho que você recebe, no final você lá, repassam um milheiro desses, Isso. não, eu queimo, não consigo nem jogar fora. Então, o ideal é isso mesmo, né? queimo, É ter esse cuidado, pra que não seja... É porque mesmo que tenha ali, faça 1000 para sua graça ser alcançada. Em cima tem uma oração. Tem uma oração que o dia alguém rezou, que ajudou alguém um dia a chegar mais perto de Deus. Tem que ter um zelo, né? Tem que ter. Tem que ter esse né? cuidado. Porque assim, como a gente tá falando dos santos, são pessoas que viveram a sua vida toda em doação. Isso. A gente não pode esquecer essa história. Não pode, né? Que nem a gente fala, né? No caso da pintura, eu tento trazer a beleza. Aí depois você vai simplesmente, né? É até triste pro artista, né? Hoje eu trabalho numa escola de arte, né? Eu vejo lá quadros que as pessoas se inspiram e pintam, Isso. e é tempo dedicado. Imagina você passar e ver sua arte jogada fora. Né? Tem que ter um cuidado, eu né? entendo assim, mesmo sendo um santo, uma imagem de um santo, tenha um pouco da sua vida aqui. Tem, com certeza. Todo artista deixa um pouco da sua vida na arte que ele faz. É que eu te falei, né? Dá um... Seja um teatro, põe o seja amor, uma põe o música, carinho. seja alguma coisa, é um pouco de você que você derrama pro outro. Sim. É um dom, na verdade, ser um artista, né? Independente de uma peça, de uma música, uma canção, uma pintura, você tá doando um pouco de você pro próximo. Isso. E aqui eu falo, né? A gente tem que por amor, para que fique belo, né? Para que a pessoa que ela vai usar aquela peça para se inspirar, para a sua oração, para o seu altar. Ela vai estar lá, momento de não alegria, pode ser, eu lá. falo, né? Por exemplo, não adianta ir lá comprar santo, porque tem gente que reclama, né? Mesmo de valores. Meu valor não é tão alto, mas tem gente que reclama mesmo assim. Aí eu falo, mas não pode, não é igual aquele santo que você compra, o olho tá até torto, assim, né? O santo. Como é que você vai fazer uma oração? É verdade mesmo. Como você vai se inspirar? Não pode ser um negócio por batalhão, assim, vou pintar só pra ganhar dinheiro. Não é isso. Além, claro, tem que ter um cuidado. Do seu sustento, no seu caso, você trabalha com isso, mas tem que ser algo que vai levar a pessoa mais perto de Deus. Isso. Não pode ser um santo caolho. Eu e a Mayara tava procurando esses dias uma... Assim, desse tamanho, uma Santana. Meu, na internet só tem umas feias. Mas eu tenho também. Você precisa pegar meu Eu vou pegar. Eu tenho. Eu falei pra Mayara, falei, isso não dá, não. Resina, né? Aquelas de resina, elas são mais... É resina? Não, resina. Cara, mas era muito feio. Tipo assim, não dá... Você compra um negócio desse e você fala... Que são e que nem às vezes você vai presentear alguém. Como você vai presentear alguém? Não dá. Aí é melhor nem dar. Numa dessa é melhor não dar. É melhor. Vamos pensar, igual uma foto. Tem foto que você sai muito bonita. E tem foto que você sai bagunçado. Aí você vai pegar a foto mais... Assim, vai fazer um estranha, quadrinho, você vai fazer um quadro. sua foto assim. Imagina. Não tem como. Tem que ser uma boa representação, né? E qual é a sua favorita? Então, eu sou apaixonada em São José. Por isso vem demais. É por isso. E ela faz assim, coraçãozinho. São José fez muitas coisas já por mim. Você começou por São José, né? A primeira festa que você fez foi São José, né? Então... Eu que tenho assim uma coisinha assim de São José, por exemplo, essa casa que eu moro hoje, a gente mora ali no centro mesmo, né? E eu tava procurando casa para ir morar, procurando casa, não encontrava, e eu tava numa situação meio complicada também. E bate aquele desespero, eu precisava achar uma casa. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou fazer a novena de São José. O jeito é rezar, porque tem horas que, né, que a gente fala, não tem o que fazer, eu vou rezar que vai virar a solução, né? Preciso de ajuda. Isso. E aí, no terceiro dia, apareceu essa casa. No terceiro dia da novena. E é, assim, totalmente improvável, num lugar ótimo, o que eu cabia para mim, sabe? Assim, então, é providência, né? Aí eu continuei tudo, mas assim, eu devo a isso, sabe? A fé, nesse caso, de ter contado com São José, ele resolveu lá. Eu acho que é quando você fala que vem demais, talvez ele vai mostrar, né? Que tá com você mesmo. Seu sonho de devoção e tá do seu lado. Eu acho que sim. Isso. Mas você não faz só a imagem, né? Porque eu vi, como chama aqueles... Oratório, né? Não, e aquelas flâmulas, não é flâmula, como chama? Os estandartes de Santo Antônio, disso, nessa época eu faço também. Você não faz só a pintura em si, você faz a parte... Né? A parte de costura também faço isso. Eu faço toda a mão também, os estandartes também. Estandarte junino eu faço há alguns anos, até... São José, não, foi São Pedro, Santo Antônio... São Pedro, Santo Antônio, São João, muito né? Muito bonito. Isso, fica lindo, os estandartes ficam belíssimos. Todo colorido, com a imagem do santo no meio assim, muito bonito mesmo. Mas todos os seus favoritos são São José, não tem uma imagem especial assim que você fez e falou, nossa, essa eu arrasei, tipo assim...
Ah, são muitas. Todas. Eu arraso em todas. Tem umas que a gente não gosta tanto, né? Sim. Acontece, com Sim. certeza. Eu Mas imagino. tem umas que eu gosto muito, assim. Eu vou ver se eu acho uma foto aqui do estandarte pra eu te mostrar. Olha isso. Peraí. Você gostou dele, né? Não, eu gostei mais, né? Olha, Qual que você olha gostou essa mais? filha. Essa daí? Olha isso aqui, esses ourinhos. Esses ourinhos. Ó, É, Júlia. ela gostou essa, dos ourinhos. Estandarte. É isso aqui, ó. Olha. Tá vendo? Ele é todo em tecido, aí a bandeira Aí sai desenhada. Aham, é tudo costurado. Top. Muito legal. Eu faço terço também, né? Aí depois a gente acaba ampliando, né? Eu comecei com as imagens, mas aí por conta das festas, você tem que abrir, tem que levar. porque O pessoal procura. precisa de mais coisas, precisa de coisas mais acessíveis também. A pessoa vai na festa e quer levar alguma Quer coisa. uma lembrancinha, mas aí Isso. uma imagem Mas pra uma ficar imagem não pesado, é mas quer tão- levar um isso. tercinho. Aí comecei a fazer os terços, também, terço personalizado, terço com Uhum. foto, terço disso, terço daquilo. E aí foi dezenas, né? E aí foi crescendo. Foi crescendo, mas aí foi crescendo assim, com a ajuda das paróquias, dos amigos, e Dos aí foi padres. aumentando. Isso, foi aumentando. Bacana, ó. Que história legal de conhecer. E a sua mãe? Então, aí a minha mãe, essa parte de vendas, assim, foi só mais, né, pro final agora. Aí eu contei até 2018, né, dela, foi a história do terço, quando eu vi as imagens, né, Uhum. comecei a pintar. Aí em 2000, aí teve uma época que ela ficou um pouco melhor, voltou aí pra igreja, depois começou a ficar mal de novo, aí precisou de cuidados, precisou fazer cirurgia, essas coisas todas, né. E aí ela, em 2020, Pandemia? pandemia, né, naquela loucura da pandemia, ela ficou bem mal, aí nós nos mudamos pra casa dela, eu e minha família, porque ela precisava de muito cuidado, a gente mudou pra lá, pra ficar mais fácil, né, pra gente cuidar, e mudamos pra lá. Quando foi mais ou menos ela fazia aniversário dia 30 de outubro, aí eu falei pro padre Clemilson, né, tá chegando o aniversário da minha mãe, então ele falou, vê com ela, eu vou celebrar uma missa lá. Aí eu falei com ela chamou, pediu pra eu chamar umas tias minhas, pouquinha gente, então, e umas amigas dela mais próximas, mas ela tava bem debilitada já. Ele foi lá, celebrou com todo carinho, sabe? Ela participou. É incrível, né? Ele foi super importante pra ela, assim, sabe? Foi muito importante. Pra gente, né? Porque a gente se sente confortado também, né? Com tudo isso. Aí dia 30 ele celebrou lá. Depois, um ou 2 dias depois, ela teve que hospitalizar. Uns 2 dias. Porque ela tava muito mal. Ela tomava morfina nessa época já direto. Nossa. E, porque eu te falei, ela já tinha metástase, né? Quando a gente descobriu. E aí, no dia 8 de novembro, ela passou um dia muito mal. Muito mal. E aí ela já não tava mais... Não queria mais falar. Não tava mais falando, e ela fechou o olhinho de mãe e ficou lá quietinha na dela. Ficou quietinha lá. Ela não reclamou um dia. Eu não vi ela reclamar um dia. Eu vi ela chorar, pra não dizer que eu não vi ela chorar nesse tempo, quando a gente, no começo desse ano de 2020, ela pediu pra ir em Aparecida, que a gente sempre ia lá, né? Quando ela chegou em Aparecida, que ela desceu do carro, ela danou a chorar. Sabe? Sim. Quando foi a vez que eu vi ela chorar. Mas aí no dia 8, ela nessa situação, né, muito mal ali. Aí eu atendi ela no que ela precisava durante o dia, umas 10 da noite, eu fui pro quarto, né. Aí eu falei, aí deitei, mas sabe quando você fica com aquela angústia, aquela coisa? Aí eu falei pro meu marido assim, eu vou ficar com a minha mãe mais um pouco hoje, acho que eu não vou conseguir dormir. Ele falou, tudo bem, a Helena já tinha dormido. Aí eu voltei pro quarto dela, sentei, meu pai tava sentadinho lá no cantinho lá, porque tava todo mundo a milhão, né? Aí eu sentei do lado dela, peguei a mãozinha dela assim, que tava assim em cima do corpinho assim, falei, vamos rezar um terço? Ela rezava o terço todas as noites, antes de dormir. Eu vim rezar com você, falei pra ela. Aí eu peguei na mão dela assim, coloquei o terço na mão dela e segurei e comecei a rezar com ela. Aí no segundo mistério ela foi embora. Nossa. Ela parou. Meu Deus. Maria deu descanso. No Meu segundo Deus. mistério ela foi. Descansou, tadinha. Aí mudou tudo, né? Aham. Mudou tudo. Mas assim, o padre Clemilson falou pra mim, né, na ocasião que
Porque a gente sempre pediu muitos milagres, né? Desde o começo. Porque lá no começo eu tinha perguntado pro médico, porque eu sabia que era muito grave. Aí o médico dela falou pra mim, com o tratamento ela tem 2 anos. Então eu sabia que ela ia embora. Né? Mas a gente sempre espera um milagre. Por que não, né? Sim. A gente sempre espera. E aí depois eu até comentei, eu falei, na verdade, acho que houveram muitos milagres. É que eles não acontecem exatamente como a gente quer. Né? Não é como a gente quer. E o padre Clemilson falava pra mim, Michele, o testemunho dela é lindo. Porque acho que nem pra ele ela reclamava. Sabe? Ela não reclama. Ela não... Você vê que ela tá sofrendo, mas ela entendeu, ela tá aceitando. Ela tá ali com a fé. Você não vê ela rogando praga, você não vê ela... Sabe, ela fez uma cirurgia enorme. Ela recuperou bem e tudo, só que era... Ela não se entregou mesmo, né? Não, ela não se entregou. Ela aceitou, mas lutou até o fim. mas ela lutou até o final. E ela não... Sabe, você não via ela lamentando, não via ela reclamando uma vez. Então ele falava, nossa, tem tanta gente que tá vendo isso e as coisas estão mudando. Sabe? Acho que o milagre era esse, assim, era uma das mudanças. Tanto que acho que minha grande conversão foi aí, né? Entendeu? Dali, depois que ela foi embora, eu comecei a participar das missas, comecei a frequentar mais, porque eu me sentia muito bem lá. Entendeu? Porque a fé me fez ver que ela estava bem. Né? Ela só foi embora, mas que ela está bem. E a gente fica só com saudade, né? Aí depois disso eu comecei a participar da liturgia na Santa Luzia, comecei a servir lá. Hoje eu sirvo na Matriz, na liturgia também. A liturgia eu gosto bastante. E aí foi isso, assim, eu acho que, assim, eu e outras pessoas também voltamos para a igreja, entendeu? Não foi só eu. Dela, né? Talvez mesmo no silêncio dela, na oração do Santo Terço dela, todos os dias, né, ela pedia por ela e por vocês também, né? E como é lindo, no dia que ela não conseguia rezar, você foi rezar com ela. Eu fui rezar com ela. E aí ela teve o descanso dela. Isso. Então, assim, mas ela rezou até o fim. Quando foi ela até não o final. Conseguiu, você foi lá. Eu agradeço muito a Deus por poder estar lá, apesar que eu falo, quando é assim, você vê a pessoa morrendo um pouquinho cada dia. E dói demais, demais, né? Mas eu sei que ela sempre foi muito forte, né? Ela me ensinou muitas coisas. E mesmo no final continua ensinando, entendeu? A mim e a outras pessoas que estavam junto com a gente. Muita gente ajudou, muita gente lutou com a gente isso. Só que são os planos de Deus, né? No último momento dela, que incrível, tá? Você, seu pai e ela. Eu, meu pai e ela. Só os três que, na verdade, a família foi isso durante muito tempo, isso. Né? E aí, só que a gente sabia que estava perto, mas não sabia exatamente quando, né? A gente nunca espera, né? Nunca. Você sempre, que nem eu falei, a gente sempre esperava um milagre. Né? Por que não, né? Porque não acontece, então por que não? Mas ela teve a cura, né? Teve. Porque ela tá num lugar agora que não tem dor, não tem sofrimento. Já não sofre mais, graças a Deus. E tá do lado lá de Deus, olhando por você aqui, e te inspirando, certeza, com porque certeza. É de você que ela gostava foi dela tanto que você pegou as artes, então é legal. Né? As primeiras peças ela te ajudou a pintar, o altar dela foi seu estoque, seu estoque. Foi, por um tempo foi. Ela é devota mesmo, olha quanto santo, né? É verdade, todo dia fala, nossa, que devota. Não é? Né? Tinha São José de pé, deitado, família, todo jeito, né? Mas então é isso, assim, eu acho que me ajudou muito, né, tanto na minha conversão mesmo verdadeira, né, de sair de católica do IBGE, de realmente viver a fé, né? Mas, como eu falei, eu agradeço porque eu pude cuidar dela. Sim. Tá junto, tá perto, por mais doloroso que seja, mas a gente aprende, a gente precisa aprender. Né? Às vezes é pela dor, mas precisa acontecer. Nossa, que lindeza. Né? Que lindo mesmo. Obrigado, meu. Tá vendo? Todo mundo acha que não tem uma história, que não tem o que contar e vem aqui e como é surpreendente o agir de Deus, né? Porque às vezes a gente esquece o quanto Deus agiu na nossa vida. E nessas horas que a gente para, né? Não sei quem partilhava com a gente, acho que não sei se foi o Vini do Kadoshi, não lembro, mas que na mesa, é na mesa que a gente para pra pensar e dialogar e partilhar, é na mesa que muitas coisas acontecem. E aqui a gente não deixa de ser uma mesa. O Bora pra Cristo também falou, né? Então, assim,
Troca gente. de histórias, né? Porque aqui você lembra, você vai entrando na sua história, vai lembrando, você foi falando coisas que foi lembrando da minha história, vai lembrando da Júlia, a gente vai alimentando e o bate-papo vai rolando. A gente gosta daquele negócio sem roteiro, sem conhecer a história antes, porque pra gente é legal assim. Eu ainda fiquei pensando, você que não quer saber antes, né? O que Não. eu vou falar, Não, né? na hora, Eu gosto meu. do A impacto. Júlia demorou pra acostumar isso, né? Porque como ela vem do teatro, né? Parte de atriz, essa parte, tem o roteiro, tem as falas. Ela veio e falou, vamos montar o roteiro? Eu falei, meu, não consigo. Aqui o roteiro é não ter roteiro. Aí não adianta eu montar um roteiro pra mim e ele não seguir nada, né? Não Então, Daí no Eu tenho começo, que- mas agora já acostumou e a gente vai assim que é gostoso, sabe? Conhecer as histórias, conhecer como tá fluindo. Meu, gratidão, obrigado mesmo de coração por ter vindo partilhar com a gente essa história. Eu que agradeço. Uma história linda de verdade. A gente pensa, não é só a arte, saca, né? A gente aprendeu muito, ficamos encantados com tudo, mas tem muita história por trás disso. Tem. No fundo, aí depois eu consegui desenrolar mesmo, estudar sobre a vida do Aí tem que Santos. E aí foi aprofundar, aprofundando, né? Para desempenhar melhor, né, o trabalho e mais propaganda, e vamos fazendo propaganda e vamos crescendo, né? Que eu falei, eu gosto porque eu sempre fui ligada a artes, assim, no geral, né? E as peças são bonitas, né? Não tem são como... bonitas mesmo. Não é porque a gente tá aqui, são bonitas mesmo. Eu vou embora, vai falar que é feia. Não, eu vou. Gente, dá mas vamos dar um pouquinho aí de episódio que eu vou voltar com umas 3 artes dela. Então, fique em paz que eu vou voltar com umas 3 artes dela. Bem bonitas mesmo. Eu vou mostrar aqui É. pra vocês. Aposto que é São José. Hã? Aposto que é São José. Será que é um São José? Aí ela. Tcharam! São José. Eu não vi aqui, então... Ali. Então. É São José, né? É um São José. Esse São José, eu quero presentear vocês. É nada. Que São José abençoe nada. muito o programa E de eu que vocês oi, que e tudo boca mais. Ó, que linda. Gente, o Mostra lá, quê? mostra lá, você. Ai, meu Deus. Eu fiz Calma aí, deixa eu especialmente levantar para o programa. Que Sim, lindo. sim. Meu que Deus. Eu fiz especialmente para vocês. Eu tenho uma devoção bem forte de São José também. Viu? Eu sou apaixonada também. Eu falei, aí eu olhei, né, nas coisas, falei, bom, eu não vi São José lá, como Não. já é também o meu E, assim, grande começou minha pra grande mim devoção. na primeira festa da matriz, a devoção, assim, que eu vivenciei, que eu acompanhei uma festa, deixa eu ver aqui, que eu acompanhei uma festa de São José, vivenciei a missa, tudo. Dali eu criei um carinho especial pelo dia 19, São também. José. E começou, na verdade, na missa que nós fizemos lá em cima. Que a gente estava voltando do momento pandêmico, e daí voltamos com a missa às 7 horas da manhã no Mirante de São José. Daí eu peguei e coloquei umas 30, 40 cadeiras, um altar assim, falei, meu, eu de verdade, eu falei, eu duvido que 7 horas da manhã vai vir alguém no Mirante de São José para rezar a missa. Como umas 200 pessoas. Foi. Daquilo pra mim virou a chave, sabe? É. Daí hoje, São José me mostrou, Deus me mostrou e me surpreendi. Daí eu tenho um carinho especial por aquela missa da manhã. Então arrumo ela com bastante carinho lá no Mirante. E agora põe bastante cadeira, né? Bastante cadeira, não, 200 cadeiras. E a galera vai. O pessoal gosta. Vai, de verdade. O pessoal, 7 horas da manhã, o pessoal vai na missa lá. Você não vê na Nossa, fiquei muito Padre feliz, Hamilton. né? Nossa, O obrigado, Padre né? Hamilton sempre fala que ele fez agora a devoção ao cordão, né? Na verdade, reavivou. E todas as missas são cheias. São cheias. Mesmo às 3 da tarde, São dia de cheias. semana, as missas são cheias. Né? São José. Mas que linda. Meu, que Obrigado lindo, mesmo. muito A gente tá muito Então feliz. tá bom, gente. Agora eu vou voltar com 5 artes. É S mais 4, hein? Nossa, muito feliz mesmo. Obrigado. E gratidão. E adivinhou que era um São José, né? Você Não, viu, eu falei né? brincando, falei, deve ser São José. Não, meu, eu tô na sintonia. Quando- Mas divulga aí, né, o seu contato, sua seu rede Instagram, social. onde você vende, manda lá na câmera lá, já fala o pessoal lá, isso aqui. É o meu Instagram, é @micheleartessantos, né? Lá tem as peças todas, tem terços, tem o contato para encomendas, se quiser alguma restauração, alguma coisa assim. E para as paróquias também, né? Estamos aí para as festas e tal, a gente pode fazer uma parceria. E estou à disposição para mostrar também meu trabalho. Quem não conhece meu trabalho, se quiser ir nas festas só para ver, para papear, Sim. vamos lá, é gostoso, né? Eu gosto que as pessoas vejam Sim, mesmo de perto. pessoalmente, porque é diferente, né? Mas é Aqui, ó. isso.
Dá uma olhada. Nossa, que bonitinha. Nossa, Qual? ela é grávida. Ah, então, essa que eu te falei. Ah, Ela tá legal. ajoelhadinha, Olha não é que linda? Tô aqui no Instagram. Né, mas a gente vai colocar, né, vai deixar aí pra vocês o Uhum. link Isso, me no sigam nosso lá. Instagram. Me ajuda A gente vai bastante. ajudar vocês aí divulgando, vai colocar o link aqui no Instagram, né? Isso. Olha eu fazendo assim, ó. Olha eu fazendo assim, ó. Gente, Aqui, ó, colocar o link clique no aqui, ó. Ai, tá Aí, ó. vendo? Pra festa de Santana. Ah, top. Tá Eu vendo? tava Né, a gente vai procurando. colocar o link pra vocês Eu falei. acessarem, né? Entra lá, Você ver, só precisava do contato. Só Agora precisava, agora... ver tudo que a Nossa. Michelle vende lá, né? São coisas incríveis. Entre em Muito contato com lindo. ela no WhatsApp. A gente vai deixar aqui, né, o link pra vocês seguirem no. Clica aqui. Pra vocês seguirem no Instagram dela. Ó, Raul ali, como que eu vou colocar o link nesse negócio? Gente, clica aqui. Aqui, ó. Pode clicar bem aqui, né? Né, mas, meu, obrigado de verdade, de coração, Sim. por você ter aceitado vir aqui com a gente conversar. Eu sempre falo isso, falei pra Janete, falei pra você, todo mundo tem um testemunho. Uhum. A gente às vezes se prende naqueles testemunhos que chocante, mas todo pessoa que tá ouvindo, ela se encaixa com algum testemunho. Aham. Entende, né? Busca, né, alguma coisa assim, não é só um impactante. Eu gosto dos dois. Mas tem umas coisas que, às vezes, que me Impactante. mexe, né? Uhum. Mexe, né? É, você gosta Porque também, tem impactante né, que a gente não das consegue imagens. falar. A gente fica assim, ó. Meu Deus, esse cara fez isso. Meu Deus. Mas tudo bem. É o susto, né? Você fala, as Eu expressões, Porque né? assim como foi com você, a gente procura não conhecer as histórias antes. Aham. Então. E eu realmente não conheço ninguém, por isso que ele é a pessoa dos contatos. Eu E não ela- conheço Entendi. ninguém, eu sou mais E ela não fechada. disfarça, entendeu? Aí eu vou embora assim, ó. Assim, Meu né? Deus. Oh. Não, ela faz assim, ó, tem hora que a câmera não pega a gente, já tá aqui assim, ó. Aí eu vou embora impactada, eu fico, meu Deus. Ela Eu falo fala. pra ele, por que você não me avisou? Não, é pra na hora, é isso aí. Não mas, sabia que ele era desses, É, né? Ou ela era Ele dessas, faz. né? Ai, mas eu gosto mesmo. Mas obrigado, Muito Michelle. linda. Obrigado pelo carinho, pela essa imagem. A gente vai deixar aqui com muito, muito carinho. A Sim. gente vai deixar ela aqui com certeza. Vai abençoar muito o nosso programa. Gratidão mesmo. Não tenho nem palavras para agradecer. Você ter vindo aqui, compartilhado a sua linda história, compartilhado como é feito, tudo mais, né? Eu que agradeço mesmo o convite, o carinho, né? Essa chance de divulgação, que para mim é muito importante. Contar um pouco da minha história. Uhum. Quem sabe inspirar algumas pessoas, né? Manda seu logo depois que a gente vai colocar aqui. Legal, como eu agradeço. Como muitas pessoas acreditaram em mim, né? Sim. Então, eu acho que também é legal a gente. A gente vai te ajudar você a divulgar por um tempo aí. Manda seu logo depois, Legal. tudo certinho. A gente Eu coloca mando aqui sim. junto com os nossos patrocinadores e amigos Já aí. vamos falar Obrigada deles. mesmo. Top. Falando em patrocinadores, né? Agradecer a editora Paulos aí, Aí. né? Sempre falo, né? Pode colocar na geralzona, Raul. Aí a editora Paulos sempre fala, né? Acreditou nesse programa pequeno, né? Acreditou na Sim. gente aí pra Top demais. parceiro, né? E a Uhum. gente vai junto divulgando, a gente vai divulgando eles, vão nos divulgando, e a gente vai crescendo assim junto, porque eles já são grandão, né? Sim. Então ajuda a gente que é pequenininho a crescer um pouco. Gratidão, Paulos. Aí, Nossa Senhora das Graças, como a gente falou, fechou aqui em Ribeirão, mas está em Mauá junto com a Nossa Senhora de Fátima. Mas ela Mas ainda ela ainda tem. existe. Então É você aqui. pode Tem que procurar falar no aqui no É, meio, tem que pelo falar amor aqui. de Deus. Não, o Raul, não mata o Raul, né, Raul? Fica falando lá. Foi Fala mal, aí pra Raul. cá, fala aí pra cá. Desculpa, Raul. Desculpa, Raul. Desculpa. Foi erro meu. Foi falha no erro aqui. Então elas mudaram pra. Tá em Nossa Senhora de Fátima, mas o WhatsApp ainda funciona. Eles entregam em Ribeirão. Então, talvez é um sonho que por enquanto adormeceu, mas logo, logo, quem sabe. Tá? Então dá essa força lá pro Rômulo, que nos acreditou muito nesse programa. Yes. Né? Próximo, Raul. O estúdio. Estúdio na cidade, grande Márcio, né? Agradecer por, como a gente disse no começo, foi uma das primeiras pessoas que acreditou, se não Com a certeza. primeira pessoa que Aham. acreditou. Vai lá, meu, faz o podcast, faz um piloto, né? E bora pra cima. E gratidão, Márcio, que Deus abençoe muito você, sua família, sua vida. Obrigada, Tô Márcio. falando E ali, se obrigado, você Márcio. quer um estúdio também, Isso aí, você quer gravar um estúdio, alguma não. coisa. Você quer fazer um Quer fazer um- podcast, isso. gravar alguma tá coisa. procurando um estúdio, aqui é top. Chama a gente no direct ou o o Instagram. próprio estúdio, @estúdio Nossa Cidade, é o Isso Instagram aí. deles. Bora lá que a gente vai ajudar a reforçar aqui. Vamos ter muito programa podcast. Yes. Pode fazer vários. A decoração aqui é incrível. Essa aqui a gente faz Essa aqui nossa, a gente muda, mas Porque a, a gente gosta, meu, mas a mas decoração a estrutura própria. aqui é sensacional, Vem tá? visitar que você vai gostar. Nossa, a gente tá top, hein, Raul? É, Divulgando meu. estúdio, aí Quero sim. porcentagem.
Amaziar, se nos dá essa canequinha, essa aqui é sua, tá? De Eba. presente. Sua, pra você tomar seu café, seu chá. Lembrar né? que, assim Tá. como a Michelle, que assistia a gente, meu Deus, é pra eu Eu olhar tô pra olhando. onde? Eu não olhando lá. sei. Aí não dá, Assim né? como a Michelle, que assistia a gente e falou, nossa, será que um dia eu vou lá? Está aqui, você pode ser uma dessas pessoas Pode também, hein, gente? Pode Entre ser. em contato. Entra em contato, vai Entre- chover. Entre em contato. Manda seu nome no direct, manda lá. Vamos fazer um sorteio. JS Serviço, quer fazer Yes. grafiato, pintura, elétrica, hidráulica, calha, obra, o que você precisar. Bora lá, chama eles que eles são incríveis, vão dar um talentão na sua casa, na sua empresa. Chama eles que eles vão ajudar muito você. JS, Grupo JS, parceirão nosso também, Top. gratidão, viu? Ser Santos, Fofos. ficamos sabendo que a gente vai ganhar uma camiseta nova, o lançamento dele. Para com isso. Muito obrigado, Ser Santos, né, por acreditar também aqui na gente e nos ajudar, né? Esses dias eu falei, a gente tá divulgando, brinquei com eles. Falei, não, a gente sabe, a gente assiste. Olha Então, que responsa. Então, mas que legal, né, ao mesmo Sim. tempo, né, vocês acreditarem nesse projeto. Então, bora lá, a gente vai ajudar vocês ajudando a gente. Espero estar ajudando vocês, né? Mas vocês estão ajudando muito a gente. Yes, a gente tá muito Deus feliz. abençoe vocês. Amém. Qual mais tem? Confraria dos projetos, quer fazer o seu projeto, bora lá, procura eles no Instagram, são incríveis, vão fazer o seu projeto do jeitinho que você quer. Yes, isso aí. acho que é isso, né, Raul? Acho que zerou, né? Top. Gratidão você que nos assistiu nessa quinta-feira de Corpus Corpus Christi. Christi, que seu dia tenha sido bem abençoado, né? Que você possa ter vivido essa quinta-feira aí incrivelmente, né? E aproveita o feriadão aí com zelo, juízo. Sim, né? já sigam a gente nas redes sociais, @podcast Gente de Fé, no Instagram, no TikTok, no Facebook e aqui no YouTube, toda quinta-feira, às 20 horas. É isso aí. Obrigado, Michelle, mais uma Obrigada a vez. vocês. Que Deus abençoe sua semana. Quinta-feira que vem estamos de volta. E abençoados por São José. Amém. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau! Que top! Incrível, Agora né? Nossa, fiquei muito feliz, ó. Muito feliz tem que mesmo. achar um localzinho pra ela aparecer bastante. Vamos Eu colocar acho que ali. ali. É. Colocar- Aqui não está, Vamos é. deixar ele aí.